O pai dele estava morrendo em seu ombro. Um traidor guiava os caçadores para mais perto a cada segundo que passava. E Orion Steel, o chefe do Império Steel Holdings, o homem que fazia toda Seattle se curvar, estava agora diante de uma porta de madeira desgastada no meio da floresta, implorando ajuda a uma estranha. O enorme mastim o observava pela fresta da porta, sem latir, sem rosnar, apenas observando. Aqueles olhos castanhos escuros pareciam pesar se o homem à sua frente merecia ser salvo ou deixado para a escuridão. Eu sei que você não tem motivos para confiar em mim. Orion falou, sua voz exausta. Mas se você não abrir esta porta nos próximos 30 segundos, meu pai não sobreviverá à noite. Silêncio. O vento da floresta varria as copas dos pinheiros, carregando o frio do outono e o cheiro do perigo que se aproximava. A respiração ofegante de Aldrich ficava mais fraca a cada momento. Então, o trinco da porta estalou. Wren Calloway não tinha ideia para quem ela tinha acabado de abrir a porta. Ela não sabia que o homem encharcado de sangue à sua frente controlava um império clandestino. Não sabia que os inimigos dele queimariam até o chão tudo o que ela construiu nos últimos 3 anos. E quando ela descobriu, já era tarde demais para voltar atrás. Se você acredita que, às vezes, salvar um estranho pode mudar uma vida inteira, inscreva-se no canal. Fique conosco até o final da história e deixe um comentário abaixo nos dizendo qual momento da história tornou impossível para você desviar o olhar. Wren empurrou a larga porta de madeira, abrindo-a um pouco mais. O brilho da lamparina a óleo de dentro se espalhou pela varanda, banhando as duas figuras que se equilibravam instavelmente na névoa. Ela podia vê-los com mais clareza agora. O homem parado ali era alto, de ombros largos, sua estrutura sólida como se tivesse sido esculpida em pedra. Seu terno preto estava manchado de lama e algo mais escuro em que ela não queria pensar. Seu rosto era bem definido, com uma leve cicatriz ao longo do lado esquerdo da mandíbula. Seus olhos cinza-aço a encaravam sem piscar. Mas no instante em que a luz tocou suas pupilas, Wren notou algo. Mesmo exausto a ponto de seus joelhos tremerem, aquele olhar ainda varreu a sala em uma fração de segundo, marcando a posição das janelas, julgando a distância até as saídas, contando os objetos que poderiam ser usados como armas. Este não era um homem comum. Este era um homem que conhecia o perigo tão intimamente quanto conhecia sua própria respiração. Sobre seu ombro, o homem mais velho estava inconsciente. Seus cabelos brancos estavam grudados com suor e lama. Seu rosto estava pálido como papel. O ferimento em seu peito ainda vazava através da camisa social branca, que agora se tornara um vermelho escuro e profundo. Sua respiração era superficial e rápida, como se cada inspiração fosse uma batalha. Wren ficou parada por 1 segundo. Apenas 1 segundo. Por 3 anos, ela construiu uma vida isolada para si mesma daqui. Sem telefone, sem internet, ninguém sabia que ela existia. Ela havia fugido do mundo exterior, de memórias dolorosas, da pergunta sobre Meadow que nunca encontrou uma resposta. Ela não queria se envolver com ninguém, não queria abrir sua porta para nenhum tipo de problema. Mas quando ela olhou para o ferimento do homem de cabelos prateados, viu algo muito familiar. A pele começando a ficar cinza, um pulso fraco visivelmente pulsando no pescoço, respirações interrompidas e irregulares. A morte estava se aproximando. Ela tinha visto isso centenas de vezes na sala de emergência. E mesmo que tivesse deixado tudo isso para trás, o instinto de uma enfermeira nunca desaparece de verdade. "Traga-o para dentro", disse Wren, surpresa com a calma em sua própria voz. "Deite-o na grande mesa de madeira no meio da sala. Tenha cuidado com a cabeça e o pescoço dele." Orion olhou para ela por um momento. Havia algo em seus olhos que parecia surpresa. Ela não gritou, não entrou em pânico, não perguntou quem ele era ou o que havia acontecido. Ela apenas deu ordens curtas, como alguém acostumado a dirigir situações de vida ou morte. Ele passou pela soleira, levantou o pai com cuidado e o deitou na mesa de carvalho que Wren havia limpado com um único movimento da mão. Caesar ficou perto da porta, rosnando baixo, mas sem atacar. O cão gigante observava cada movimento que o estranho fazia, com os músculos tensos e prontos para atacar a qualquer momento. Wren se moveu rapidamente. Ela puxou uma caixa de metal do armário de madeira no canto da sala.
Quando a abriu, dentro não havia curativos adesivos e mercurocromo como um kit de primeiros socorros familiar. Pinças hemostáticas, suturas, seringas estéreis, solução antisséptica profissional, gaze médica de todos os tamanhos. Estas eram as ferramentas de um profissional. Orion reconheceu isso imediatamente. Você é médica? Ele perguntou com a voz rouca. Rennie não respondeu. Ela estava focada em cortar a camisa de Aldrich para alcançar o ferimento. Quando viu a extensão total da lesão, ela respirou fundo, mas suas mãos não tremeram. O ferimento era profundo, mas felizmente não parecia ter atingido os órgãos internos. Ele havia perdido muito sangue. Esse era o maior problema. Ela começou a trabalhar, seus movimentos rápidos e exatos, como se os tivesse praticado milhares de vezes. Orion ficou ao lado dela, com as mãos cerradas, os olhos nunca deixando seu pai por um único segundo. Ele queria fazer algo, qualquer coisa. Mas neste campo, ele era inútil. Tudo o que podia fazer era ficar ali e observar a mulher estranha tentar segurar a vida de seu pai. Ren trabalhou em silêncio por vários minutos. Depois, de repente, olhou para Orion, seus olhos o varreram da cabeça aos pés e pararam no rasgo na manga de seu paletó, onde o tecido preto estava encharcado com algo úmido. Você também está ferido, ela disse, não perguntando, mas afirmando um fato. Sente-se naquele canto antes de desmaiar e me dar mais uma pessoa para me preocupar. Estou bem, respondeu Orion. Você está perdendo sangue e tremendo de exaustão. Você vai desmaiar em 10 minutos se continuar de pé. Ren não levantou o olhar, suas mãos ainda suturando o ferimento de Aldrich. Sente-se. Isso não é uma sugestão. Orion estava prestes a discutir. Ele estava lá acostumado a dar ordens, não a recebê-las. Mas naquele exato momento, seus joelhos cederam. A adrenalina que o manteve de pé durante 2 horas correndo pela floresta finalmente se esgotou. Ele se apoiou na parede, tentando não cair de cara no chão. No final, ele se sentou no canto que Ren havia apontado, com as costas contra a parede de madeira, seus olhos ainda nunca deixando seu pai por um segundo sequer. Kezer se moveu e deitou-se no espaço entre Orion e a porta. O cão não estava mais rosnando, mas ainda estava alerta. Seus olhos castanhos escuros acompanhavam cada movimento do estranho, pronto para atacar se o homem fizesse um único movimento suspeito. Na pequena sala inundada pela luz amarela e quente das lamparinas a óleo, não restava nada além da respiração ofegante de Aldrich, o som do metal tocando metal enquanto Ren trabalhava, e o vento da floresta que entrava pelas frestas da janela. Lá fora, a noite ainda estava escura como breu, e em algum lugar naquela escuridão, os caçadores ainda seguiam a trilha. 2 horas se passaram como 2 anos. Ren trabalhou sem parar. Suas mãos se moviam com a precisão de alguém que havia realizado esses movimentos milhares de vezes antes, parando o sangramento, suturando o ferimento, verificando o pulso, monitorando a respiração. Ela não precisava pensar. Seu corpo se movia por conta própria, como uma máquina programada à perfeição. A lamparina a óleo tremeluzia na mesa, projetando sombras inquietas nas paredes de madeira, mas suas mãos permaneciam firmes como pedra. Orion observava do canto da sala, com as costas ainda contra a parede, o corpo exausto, mas a mente afiada o suficiente para captar cada detalhe. Ele tinha visto muitas pessoas tratarem ferimentos em sua vida. Médicos contratados por somas exorbitantes, curandeiros de becos trabalhando em lugares escuros e esquecidos, mas ele nunca tinha visto ninguém trabalhar com a calma da mulher à sua frente. Sem pânico, sem hesitação. Cada ponto era exato, até o milímetro. Esta não era a habilidade de uma enfermeira comum. Esta era a mão de alguém que esteve na fronteira entre a vida e a morte vezes demais. Você é médica? Orion perguntou quando Ren parou para enxugar o suor da testa com as costas da mão. Ren não levantou o olhar. Ela estava verificando o pulso de Aldrich novamente, contando as batidas sob seus dedos. Eu era enfermeira de emergência. Sua voz era neutra, como se estivesse falando da vida de outra pessoa. 5 anos na ala de trauma de um hospital de Seattle. 2 anos como voluntária em uma zona de conflito. Ela parou por um instante, a mão ainda pousada no pulso de Aldrich. Agora eu apenas cultivo vegetais e converso com o cachorro. Havia algo amargo em sua voz. Orion percebeu isso imediatamente. Ela não tinha simplesmente deixado o emprego e voltado para o campo para viver escondida. Ela estava fugindo
fugindo de algo ruim o suficiente para fazer alguém com habilidades como as dela abandonar tudo e se enterrar nas profundezas da floresta. Ele queria perguntar mais, mas sabia que não era o momento, e ela não era o tipo de pessoa que se abriria facilmente. Mais 30 minutos se passaram. Ren deu o último ponto, cortou o fio e envolveu o ferimento cuidadosamente com uma camada de gaze limpa. Ela se endireitou e sua coluna estalou depois de tanto tempo curvada sobre a mesa. Pela primeira vez desde que entraram, ela se permitiu soltar um longo suspiro. Aldrich ainda estava inconsciente, mas sua respiração se tornara mais estável. A cor havia voltado um pouco à sua pele. Seu pulso batia com mais força sob as bandagens. Ele vai viver, disse Ren, sua voz cansada, mas certa. O ferimento é profundo, mas, felizmente, não atingiu nenhum órgão interno. A perda de sangue foi o maior problema, mas com descanso e cuidados adequados, ele se recuperará. Orion fechou os olhos por um segundo. Seu corpo de repente pareceu pesado, como se alguém tivesse acabado de soltar uma laje de pedra sobre seus ombros. Nas últimas horas, ele não se permitiu pensar na possibilidade de seu pai não sobreviver. Agora, ouvindo a confirmação de que seu pai viveria, toda a tensão que ele havia contido desabou de uma vez. Ele abriu os olhos e olhou para Ren enquanto ela guardava os instrumentos médicos. Obrigado. Ren não respondeu. Ela apenas deu um breve aceno de cabeça e caminhou até a pia para limpar as mãos. A água fria correu sobre os dedos manchados de vermelho escuro, lavando os vestígios da longa noite pelo ralo. Orion enfiou a mão no bolso interno do paletó e pegou o telefone. A tela se acendeu, mas nenhuma barra apareceu no canto superior. Ele tentou ligar. Sem conexão. Ele tentou enviar uma mensagem. Não foi enviada. Ele tirou um dispositivo menor do bolso. Uma unidade de comunicação de reserva que Reed havia preparado para todas as emergências. Ele o ligou. A tela piscou. Depois ficou preta. Sem sinal. Esta área não tem serviço de telefone, disse Ren da pia, ainda de costas para ele. Essa é uma das razões pelas quais escolhi este lugar. Orion balançou a cabeça lentamente, seus olhos cinzentos caíram para o dispositivo em sua mão, depois se ergueram para a janela escura além. Isso não é uma perda de sinal natural. Sua voz ficou mais baixa. Alguém está bloqueando as comunicações de propósito. Este dispositivo foi projetado para funcionar em qualquer condição, mesmo em áreas selvagens remotas. Se não consegue sinal, então alguém está usando um bloqueador de nível militar em algum lugar próximo. Ele guardou o dispositivo de volta no bolso, a mandíbula se contraindo. Eles queriam ter certeza de que eu não poderia ligar para ninguém. Ren se virou, secando as mãos com uma toalha de pano. Ela olhou para Orion, seu olhar mais cauteloso agora do que antes. Quem são eles? Orion não respondeu imediatamente. Ele olhou para a janela, onde a noite estava escura como tinta, sem uma única estrela rompendo as nuvens pesadas. O vento ainda se movia pelas frestas da porta, carregando o frio do final do outono. Em algum lugar nas profundezas da floresta, as pessoas que o caçavam ainda não haviam desistido. Ele sabia disso. Eu não sei ao certo. Sua voz finalmente veio, pesada como pedra. Mas alguém dentro da minha organização nos traiu. Apenas 3 pessoas sabiam a rota desta noite. Eu, meu pai. Ele parou engolindo um nome em que ainda não queria acreditar e um homem em quem confiei por 10 anos. Um silêncio pesado se instalou na sala. Ren não perguntou mais nada. Ela entendia a traição, entendia a sensação de ser apunhalada pelas costas pela pessoa em quem mais confiava. Talvez ela entendesse isso mais profundamente do que ele imaginava. Caesar se levantou de seu posto perto da porta. O cão gigante caminhou lentamente em direção a Ren, suas garras batendo suavemente no chão de madeira. Ele se deitou aos pés dela, descansando a cabeça em seu colo, seus olhos castanhos escuros ainda fixos na porta, como se soubesse que a noite estava longe de terminar. Ren colocou a mão na cabeça de Caesar, seus dedos deslizando pelo pelo cinza e grosso. Ela olhou para o estranho sentado no canto de sua cabana, olhou para o velho inconsciente na mesa e se perguntou em quanto problema ela havia se metido. Lá fora, o vento da floresta continuava soprando e a noite ainda era muito longa. 3 horas da manhã. A sala estava imersa no brilho amarelo pálido de uma lamparina a óleo baixa. Aldrich ainda estava imóvel na mesa,
mas sua respiração se tornara muito mais estável do que quando chegaram. Ren tinha acabado de trocar seus curativos, verificando os pontos uma última vez antes de se endireitar. Ele ficaria bem, pelo menos ele passaria a noite. Ela recuou alguns passos, seus olhos se voltando para o homem sentado perto da janela. Orion não estava dormindo. Desde o momento em que se sentou contra a parede do canto até agora, ele não havia fechado os olhos por um segundo sequer. Suas costas estavam apoiadas na parede de madeira, uma perna dobrada, a outra esticada. Uma postura que parecia relaxada, mas pronta para se levantar a qualquer momento. No chão, ao lado de sua mão direita, a faca de cozinha que Ren havia deixado na prateleira agora estava ao alcance fácil. Ela não sabia quando ele a pegou. Ela não ouviu nenhum som, mas estava lá agora, sua lâmina de aço frio capturando a luz da lamparina. Ren observou a maneira como ele segurava a faca quando sua mão a roçava sem pensar, natural como respirar, não como uma pessoa comum segura uma faca para picar legumes ou cortar carne. Esta era a pegada de alguém que a usou como arma tantas vezes que se tornou instinto. Seus olhos cinzentos nunca paravam de varrer a sala, passando pela janela, pela porta da frente, e depois voltando novamente para onde seu pai estava deitado. Mesmo quando parecia estar descansando, ele ainda estava avaliando, calculando, planejando. Ela sabia que este homem era perigoso, muito perigoso. O tipo de perigo que ela aprendeu a reconhecer depois de anos em uma zona de conflito. O tipo de homem que poderia tirar uma vida sem hesitação. Mas ela também viu a maneira como ele olhava para o pai. Toda vez que seu olhar se fixava no rosto pálido de Aldrich, algo se suavizava naqueles olhos frios de aço. Preocupação, medo, o tipo de coisa que ninguém poderia fingir, não importa quão bom ator fosse. Caesar se movia pela sala, suas garras batendo suavemente no chão de madeira. O cão gigante ia de seu lugar ao lado de Aldrich para a porta da frente, depois se virava e voltava. O instinto de guarda, profundamente enraizado no sangue de um mastim, não o deixava descansar. Ele farejava o ar, suas orelhas se voltando para a janela, e então retomava sua patrulha silenciosa. Ren foi até a pequena cozinha no canto da sala e colocou água para ferver no fogão a lenha, onde as brasas ainda brilhavam. Ela fez uma xícara de chá quente, o aroma de ervas se espalhando pelo ar frio. Então, ela voltou para Orion e colocou a xícara no chão ao lado dele. Ele não a pegou. Ele apenas olhou para ela, seus olhos cautelosos como se estivesse enfrentando uma possível ameaça. "Você não tem medo de mim?" ele perguntou, sua voz baixa e rouca por horas de silêncio. Ren sentou-se na cadeira de madeira em frente a ele, a alguns passos de distância. Ela olhou diretamente em seus olhos, sem vacilar. "Eu parei de ter medo há muito tempo", ela respondeu. Sua voz calma, como se estivesse falando sobre o tempo. "O medo não salva ninguém. Eu aprendi isso." Orion não disse nada. Aquela resposta tocou algo dentro dele. Algum canto que ele havia enterrado há muito tempo. Esta mulher não era comum. Não apenas por sua habilidade médica ou pela vida isolada que vivia na floresta. Havia algo em seus olhos. Uma escuridão familiar que ele reconhecia porque a carregava em si mesmo. Ela tinha visto coisas que ninguém deveria ter visto. Ela havia perdido algo que importava e encontrou uma maneira de continuar vivendo. Mesmo que a ferida nunca tivesse cicatrizado de verdade, o tempo passou em silêncio. Ren não tentou puxar conversa. Orion não tentou explicar. Eles simplesmente ficaram sentados ali, cada um com seus próprios pensamentos, enquanto a noite continuava a se mover do lado de fora da porta. Então, de repente, Caesar parou no meio de sua patrulha. O cão gigante ficou parado por um momento, a cabeça inclinada para o lado, como se estivesse ouvindo algo que os ouvidos humanos não podiam ouvir. Então ele fez algo que genuinamente surpreendeu Ren. Em vez de continuar suas rondas ou deitar-se perto da porta em seu posto de guarda, Caesar caminhou lentamente em direção a Orion. O cão olhou para ele por um momento, seus olhos castanhos escuros parecendo pesá-lo uma última vez. Então ele se deitou bem aos pés de Orion e descansou a cabeça na coxa do homem, soltando um longo suspiro. Ren olhou para a cena, incapaz de esconder seu espanto. Caesar nunca tinha feito isso com um estranho. Nunca. Ela havia adotado este cão de um abrigo de resgate há 4 anos, e ele veio com feridas deixadas por seu antigo dono. Ele não confiava nas pessoas.
Ele não permitia que ninguém, além dela, se aproximasse. Mas agora ele estava deitado ao lado de um homem que eles conheceram apenas algumas horas antes, como se confiasse nele completamente. Ren não disse nada, mas o olhar em seus olhos enquanto observava Orion havia mudado. Apenas um pouco, o suficiente para ele notar. Orion olhou para o cão gigante encostado em sua perna. Sua mão hesitou por um breve momento, depois pousou suavemente na cabeça de Caesar, acariciando-o pelo cinza e enrugado. O cão não reagiu, apenas fechou os olhos, seu corpo relaxando pela primeira vez desde que estranhos entraram na cabana. Do lado de fora da janela, o céu estava mudando lentamente de um preto profundo para um cinza pálido. O amanhecer estava chegando, mas a névoa ainda estava espessa sobre a floresta. Os troncos das árvores apareciam apenas como formas fantasmagóricas e fracas na névoa branca e leitosa. Ren se levantou, prestes a verificar Aldrich novamente. Quando Caesar de repente ergueu a cabeça, as orelhas do cão ficaram rígidas. Seus olhos se arregalaram, fixos diretamente na floresta lá fora. Um rosnado baixo começou no fundo de sua garganta, não alto, mas cheio de aviso. Orion estava de pé em um instante, a faca já segura em sua mão. Ele se moveu em direção à janela, seus olhos examinando através da névoa. Ren ficou parada, seu coração batendo mais rápido enquanto seguia a linha de visão de Caesar. Ela não conseguia ver nada, apenas névoa e os contornos escuros das árvores, mas ela confiava em seu cachorro. Eles estão aqui. A voz de Orion era baixa e fria, sem um traço de hesitação, como se ele sempre soubesse que isso aconteceria, só não quando. Caesar continuou rosnando, o som baixo subindo do fundo de seu peito. O cão gigante se levantou, as quatro patas bem abertas, os músculos tensos sob seu pelo cinza. Seus olhos castanhos escuros nunca deixaram a névoa branca e leitosa além da janela, como se ele pudesse ver através do véu invisível que os olhos humanos não podiam penetrar. Ren observava seu cachorro, lendo cada sinal na linguagem corporal que ela aprendeu a entender ao longo de 4 anos vivendo com ele. A maneira como as orelhas de Caesar continuavam girando, captando sons de várias direções ao mesmo tempo. A maneira como sua cabeça se movia da esquerda para a direita, rastreando movimentos que ela não podia ver. A maneira como o tom de seu rosnado mudava dependendo da proximidade da ameaça. Pelo menos 5 ou 6 pessoas estavam se movendo lá fora, talvez mais. E pela maneira como se aproximavam, silenciosos, organizados, cercando por vários lados. Isso não era uma gangue de rua ou um bando de ladrões amadores. Esta era uma formação profissional. Ren não entrou em pânico. Isso a surpreendeu. Depois de 3 anos vivendo escondida, ela pensou que tinha esquecido como enfrentar o perigo. Mas descobriu que seu corpo ainda se lembrava. O instinto de sobrevivência forjado durante seus anos em uma zona de conflito nunca havia desaparecido de verdade. Ele estava apenas dormindo, esperando para ser despertado. Ela se moveu rapidamente em direção ao armário de madeira no canto da sala e abriu a gaveta de baixo. Dentro, sob uma camada de cobertores velhos, estava a coisa que ela comprou quando se mudou para cá e nunca pensou que teria que usar novamente, um meio de autodefesa. Ela o verificou rapidamente, certificando-se de que tudo ainda estava pronto. Orion a observava de seu lugar perto da janela. Você sabe usar isso. Ren não levantou o olhar. Viva sozinha na floresta por 3 anos e você aprende algumas coisas. Sua voz permaneceu firme, sem o menor tremor. Ou você aprende ou vira comida para ursos. Não havia tempo para surpresas ou perguntas. Os dois se moveram como se tivessem trabalhado juntos muitas vezes antes, o instinto de sobrevivência guiando cada ação. Orion empurrou o pesado armário de madeira na frente da janela maior, bloqueando a visão de fora. Ren virou a mesa de carvalho, transformando-a em uma barreira no meio da sala. Ela correu para Aldrich, verificou sua condição rapidamente e então ajudou Orion a carregá-lo para o pequeno quarto nos fundos, onde havia apenas uma janela estreita e paredes de tijolos grossos. Caesar, Ren chamou, sua voz clara e firme. O cão correu imediatamente e ficou ao lado de Aldrich em uma postura protetora. Fique aqui, proteja-o. Caesar deitou-se ao lado do velho, mas seus olhos permaneceram fixos na porta. Suas orelhas ainda alertas, os músculos sob seu pelo permaneceram tensos,
prontos para se lançar sobre qualquer um que ousasse cruzar o limiar. Ren olhou para Orion. Este cão não deixará ninguém tocá-lo. Confie em mim. Eles tinham acabado de voltar para a sala principal quando ouviram passos. Não um ou dois, mas muitos se movendo ao mesmo tempo, cercando a casa de todas as direções. O som de galhos secos quebrando sob as botas. O farfalhar de folhas enquanto os homens abriam caminho pela vegetação rasteira. Eles nem estavam mais tentando esconder sua presença. Então uma voz soou, cortando a névoa e a luz cinzenta do amanhecer. Orion Steele. A voz de um homem, baixa e fria, atravessou a porta fechada. Sabemos que você está aí. Sabemos que o velho também está aí. Orion ficou imóvel, de costas para a parede ao lado da janela, fora da vista de fora. Sua mandíbula se contraiu. Ele reconheceu aquela voz. Cada palavra, cada inflexão. Entregue o velho. A voz continuou, calma como se estivesse oferecendo um negócio. Você pode sobreviver a esta noite. Não pretendemos dificultar as coisas para você, Orion. Só queremos ele. Ren sussurrou baixo o suficiente para que apenas Orion pudesse ouvir. Você o conhece? Orion assentiu, seus olhos cinzentos agora frios como gelo. Pierce Donovan, o executor de confiança de Conrad Ashford. Ele cuspiu o nome como veneno. Ashford quer engolir a rede de negócios da minha família. Meu pai é o último obstáculo. Ren congelou onde estava. Ela tinha ouvido aquele nome. Ashford. Atravessou-a como uma lâmina de gelo, cravando-se diretamente em uma velha ferida que ela pensava ter cicatrizado. Conrad Ashford, Ashford Financial, a empresa onde Meadow trabalhou uma vez, a empresa onde sua irmã desapareceu sem deixar vestígios há 6 anos, Ashford Financial. Sua voz tremeu, completamente diferente da calma que ela demonstrou durante toda a noite. Orion se virou para olhá-la, seus olhos se estreitando. Ele percebeu a mudança imediatamente. Ela não apenas conhecia aquele nome. Ela tinha medo daquele nome. Você o conhece? Ren não respondeu. Ela não conseguia. Seu rosto ficou pálido, como se tivesse acabado de ver um fantasma do passado se erguer diante dela. A mão que segurava seu meio de autodefesa tremeu ligeiramente, não por causa dos homens que cercavam a casa lá fora, mas porque o nome que acabara de ser pronunciado a arrastou de volta para as memórias que ela passou 6 anos tentando enterrar. Meadow, sua irmã, desaparecida depois de trabalhar na Ashford Financial, e agora o homem por trás de tudo isso, estava enviando pessoas para caçar os 2 homens dentro de sua casa. Isso não era coincidência. Nada disso era coincidência. Lá fora, Pierce Donovan ainda esperava por uma resposta e a paciência em sua voz começava a se esgotar. 30 segundos, Orion. Depois disso, nós entramos, e eu não garanto quem sobrevive. 30 segundos se passaram em um silêncio tenso. Então a voz de Pierce veio uma última vez, fria e final. O templo acabou. A janela leste se estilhaçou primeiro. O vidro explodiu para fora como uma tempestade de cristal, e um pequeno objeto voou para o meio da sala, liberando imediatamente uma nuvem de fumaça branca e espessa que embaçou tudo. Um dispositivo de interferência. Orion esperava por isso. Ele instantaneamente puxou a gola sobre o nariz, estreitou os olhos e se abaixou. Ren fez o mesmo do outro lado da sala, cobrindo o rosto com a manga enquanto recuava para a parede. Sem trocar uma única palavra, eles se separaram em direções opostas, o instinto de sobrevivência guiando cada passo. A primeira figura escura entrou pela moldura da janela quebrada. Orion se moveu tão rápido quanto a própria noite, ignorando o ferimento em seu braço que ainda vazava sangue. Ele se afastou, deixou o agressor perder o ímpeto e avançar, e então se virou. Um movimento, preciso, frio. O agressor caiu no chão e não se moveu mais. O segundo homem veio logo atrás dele, mas Orion já estava pronto. Ele o interceptou, prendeu o braço, torceu e o incapacitou em segundos. A habilidade em combate corpo a corpo era magistral. Cada movimento como se tivesse sido praticado milhares de vezes até se tornar puro instinto. Isso não era uma habilidade autodidata. Isso era algo treinado desde a infância, transmitido pelos melhores, testado em situações reais onde a vida e a morte estavam em jogo. Nos fundos da casa, Ren manteve sua posição. Ela ouviu passos se aproximando da porta dos fundos. Pelo menos 3 homens tentando entrar por aquele lado. Ela permaneceu calma, a respiração estável, os olhos fixos na porta de madeira, que tremia sob os chutes de fora. Quando finalmente se abriu,
Ela estava pronta. Ela deu cobertura à distância, retardando o grupo de ataque e forçando-os a procurar abrigo em vez de correrem direto para a casa. Seus movimentos eram calmos e precisos, sem pânico ou hesitação. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela já esteve em situações piores do que esta. No quarto dos fundos, um som desconhecido irrompeu. Um dos homens encontrou uma maneira de entrar pela pequena janela, passando despercebido por Orion e Wren. Ele pousou levemente, seus olhos varrendo o quarto escuro em busca de seu alvo. Aldrich ainda estava imóvel na cama improvisada, sua respiração regular, inconsciente do perigo que se aproximava. O intruso se moveu em direção a ele, uma mão estendida. Ele só conseguiu dar 2 passos. 70 quilos de músculo colidiram com ele como uma tempestade cinzenta. Caesar não latiu. Não rosnou um aviso. O cão saiu da escuridão como um fantasma, suas mandíbulas se fechando no braço do intruso, seu peso derrubando o homem no chão em um instante. Um grito sufocado na garganta do homem. O som de luta, depois silêncio. Caesar soltou, recuou alguns passos e voltou ao seu posto de guarda ao lado de Aldrich. O cão se deitou, a cabeça apoiada nas patas dianteiras, seus olhos castanhos escuros ainda fixos na porta, calmo como se nada tivesse acabado de acontecer. Na sala principal, Orion já havia incapacitado mais 2 homens. Ele se moveu através da fumaça que começava a se dissipar lentamente, usando a confusão para transformá-la em sua vantagem. Wren continuou a apoiá-lo por trás, forçando o grupo de ataque a dividir seus números e impedindo-os de concentrar seu ataque em uma direção. Eles trabalharam juntos com um ritmo estranhamente perfeito, como se tivessem lutado lado a lado muitas vezes antes, mesmo que esta fosse a primeira vez que estavam do mesmo lado. Pierce estava além da linha das árvores, observando através da névoa. Seu plano simples se tornara muito mais complicado do que o esperado. Ele previra que Orion seria difícil de lidar, mas não esperava que a mulher que morava na casa também fosse uma ameaça. E o cachorro havia derrubado um de seus melhores homens. Ele olhou ao redor, contando quantos já haviam caído. Muitos, dano demais para uma missão que deveria ter sido simples. Recuar, ele ordenou, sua voz fria, mas com um toque de raiva. Todos recuem. As figuras escuras restantes desapareceram rapidamente na névoa, arrastando seus homens feridos com eles. Pierce parou na beira da floresta e se virou para uma última olhada na casa. Isso não acabou, Steele. Sua voz ecoou pelo ar gelado do amanhecer. Ashford não tem pressa, e ele nunca desiste. Então ele desapareceu na floresta, sua forma se dissolvendo na névoa como se nunca tivesse estado lá. O silêncio retornou. Havia apenas o vento se movendo pela moldura da janela quebrada e a respiração ofegante das 2 pessoas ainda de pé no meio da sala. Orion se encostou na parede, o corpo exausto, o ferimento em seu braço agora encharcando toda a manga de vermelho. Wren estava a alguns passos de distância, o cabelo em desordem, o suor escorrendo pelo rosto, mas seus olhos ainda afiados enquanto varriam a sala para garantir que nenhum perigo permanecesse. O vidro estava quebrado por toda parte. Os móveis estavam em desordem. O cheiro de fumaça do dispositivo de interferência ainda pairava no ar, misturando-se com o cheiro de madeira e a umidade da névoa da manhã. A casa que ela construiu nos últimos 3 anos agora parecia ter acabado de passar por uma tempestade. Orion olhou para ela, e havia algo diferente em sua expressão agora do que quando se conheceram. Não mais apenas cautela e avaliação. Havia algo mais próximo de respeito. Você acabou de salvar minha vida, ele disse, a voz rouca de exaustão. Wren se virou para olhá-lo, o rosto ainda frio, mas um canto de sua boca se curvou muito ligeiramente, quase como um sorriso zombeteiro. Não se acostume, ela respondeu. Mas quando seus olhos se encontraram no meio dos destroços, algo havia mudado. Ela não o olhava mais como se ele fosse apenas um estranho perigoso a ser vigiado, e ele não a olhava mais como um mistério que precisava ser resolvido. Eles haviam passado por uma batalha juntos, e isso, quisessem ou não, havia criado um fio invisível entre eles. Algumas horas se passaram em um silêncio pesado. Aaron e Wren limparam os destroços, cobrindo as janelas quebradas da melhor maneira possível com lonas e tábuas de madeira. Aldrich ainda estava no quarto dos fundos, sua condição estável sob os cuidados de Wren.
Caesar permaneceu de guarda, seus olhos castanhos escuros nunca se desviando da porta. O sol havia subido alto, mas a névoa ainda não havia se dissipado completamente, envolvendo a floresta circundante em um véu branco e leitoso. Então o som de motores veio de longe, rasgando a quietude. Caesar ficou de pé imediatamente, um rosnado subindo em sua garganta. Orion alcançou a faca, todo o seu corpo se tensionando, pronto para outro ataque. Mas então algo estranho aconteceu. O rosnado de Caesar parou. A cauda do cão começou a abanar lentamente no início, depois mais rápido. Ele reconheceu alguém. 2 veículos todo-terreno pretos pararam em frente ao quintal. As portas se abriram e 2 pessoas saíram. O primeiro era um homem alto com ombros largos como uma porta, músculos grossos se movendo sob uma jaqueta de couro preta. Seu rosto era angular, suas feições duras, seu cabelo cortado curto em estilo militar. Ele se movia com a confiança e o alerta de alguém há muito familiarizado com o perigo, seus olhos varrendo a área antes de se aproximar da casa. A segunda era uma mulher mais jovem com cabelo ruivo tingido na altura dos ombros, óculos de armação preta no rosto e uma bolsa de laptop na mão. Ela parecia uma funcionária de tecnologia típica à primeira vista, mas a agudeza em seus olhos por trás dos óculos dizia que ela era tudo menos comum. Orion saiu, e o homem de ombros largos foi até ele imediatamente. Ele puxou Orion para um abraço forte, do tipo compartilhado por irmãos, por camaradas que pensaram ter se perdido. Eu pensei que você tinha ido. Sua voz era baixa e rouca, o alívio contido nela impossível de esconder. 12 horas. Passamos 12 horas procurando por você em todos os lugares. Reed, Orion respondeu, batendo nas costas do homem. Eu ainda estou vivo. Reed Thornton, 35 anos, ex-operador de guerra especial da Marinha. O braço direito de Orion por anos. O único homem em quem Orion confiava completamente em um mundo onde a confiança era um luxo. Reed recuou, seus olhos passando pelo ferimento no braço de Orion, pela casa destruída atrás dele, pela mulher e pelo cachorro parados na porta. Seu pai? Ele perguntou. Dentro, gravemente ferido, mas ele vai viver. Orion acenou para Ren, por causa dela. A mulher de cabelo ruivo já havia entrado na casa sem esperar por apresentações. Nina Volokov, 29 anos, a especialista em tecnologia da organização. Ela tinha a aparência de uma nerd de tecnologia com seus óculos e cabelo tingido, mas por baixo havia uma gênia da computação que poderia invadir qualquer sistema do mundo. Ela se ajoelhou ao lado de um dos dispositivos de interferência ainda no chão, virou-o e examinou as marcações de série e as peças internas. Bloqueador de sinal de nível militar, ela disse em voz calma, como se estivesse lendo um relatório técnico. Não é barato. Alguém gastou muito dinheiro para garantir que você não pudesse contatar ninguém. Orion voltou para dentro com Reed logo atrás dele. Como você me encontrou? Nina se levantou e ajustou os óculos. O chip de rastreamento de emergência implantado sob a pele do seu braço esquerdo. Você o ativou antes que seu telefone morresse. Ela tirou o laptop da bolsa e o abriu. A tela se iluminou com um mapa e pontos de coordenadas. O sinal estava muito fraco por causa do bloqueador, mas foi o suficiente para nós restringirmos a área. Reed e eu passamos 12 horas localizando a localização exata e passando pelos bloqueios de estrada que eles montaram ao longo do caminho. Bloqueios de estrada? Ren falou pela primeira vez, parada na porta do quarto onde Aldrich estava. Reed assentiu, o rosto sombrio. Pessoal de Ashford, eles fecharam todas as estradas que levam a esta área. Tivemos que cortar pela floresta. Nina digitou algumas teclas no laptop e a tela mudou para outra janela. Mas essa não é a pior parte. Sua voz ficou mais baixa. Eu rastreei a fonte da informação vazada. A rota para o seu comboio e o do seu pai na noite passada. Ela virou o laptop para Orion. Veio de dentro. Orion olhou para a tela um arquivo de áudio, uma conversa de mensagens e um nome que ele reconheceu instantaneamente. Apenas 3 pessoas conheciam o plano de movimento na noite passada. Nina disse lentamente. Você, seu pai e Garrett Vance. Ela apertou o play. A voz que saiu dos alto-falantes do laptop era clara e inconfundível. Garrett Vance, o homem que trabalhou para a família Steele por 10 anos, estava falando com Pierce Donovan, dando-lhe a hora e a rota exatas do comboio, vendendo Orion e seu pai para o inimigo.
Orion ficou imóvel como uma estátua de pedra. Nenhum músculo em seu rosto se moveu. Nenhuma emoção apareceu. Apenas seus olhos cinzentos ficaram mais escuros, mais profundos, como um abismo sem fundo. Garrett trabalhou para mim por 10 anos. Sua voz finalmente veio, rouca e lenta. 10 anos. Reed ficou ao lado dele, a mandíbula tensa. Ashford prometeu a ele uma posição mais alta após a aquisição e $5 milhões em dinheiro. Orion se virou para olhar para Reed, seu olhar afiado como uma lâmina. Ele vendeu meu pai por $5 milhões. Ninguém disse nada. A sala mergulhou em um silêncio pesado. A mão de Orion se fechou com força ao seu lado, seus nós dos dedos ficando brancos com a força. Traição. Doía mais do que qualquer ferida física, pior do que uma bala rasgando a carne, pior do que uma lâmina cortando até o osso, porque vinha de alguém em quem você confiava, de alguém que você considerava família. Ren ficou imóvel no canto da sala, observando tudo em silêncio. Ela viu Orion, o homem poderoso que fazia toda Seattle tremer, revelar uma dor real pela primeira vez. A casca de aço frio ao seu redor havia rachado, expondo o homem por dentro. Um homem que ainda podia sentir dor, ainda conhecia a decepção, ainda podia ser despedaçado pela traição. E ela entendia esse sentimento, entendia-o muito bem. Porque 6 anos antes, ela esteve exatamente assim, sentiu seu próprio mundo desmoronar quando percebeu que as pessoas que deveriam protegê-la foram as primeiras a se afastar. A noite caiu, trazendo consigo uma rara quietude após um dia de agitação. Reed e Nina se instalaram na sala de estar, revezando-se na vigia. Aldrich ainda estava no quarto dos fundos, muito mais estável agora do que quando chegou, sua respiração regular durante o sono. A casa havia sido reforçada da melhor maneira possível no momento. As janelas quebradas cobertas com tábuas de madeira, mas as marcas da batalha ainda estavam por toda parte. Ren sentou-se nos degraus de madeira da varanda da frente. Seus olhos se ergueram para o céu noturno. Milhões de estrelas brilhavam contra os céus negros e profundos, e a Via Láctea se estendia acima como um rio de luz. Era algo que não podia ser visto em Seattle, com seus prédios altos e brilho artificial. Essa foi uma das razões pelas quais ela escolheu este lugar. O céu estrelado a lembrava de que o mundo era maior do que a dor que ela carregava. Passos suaves soaram atrás dela. Orion saiu e sentou-se ao lado dela, deixando espaço suficiente entre eles. Ele não disse nada a princípio. Ele apenas olhou para o céu como ela estava olhando. Caesar deitou-se entre eles, a cabeça apoiada no colo de Ren, seus olhos castanhos escuros semicerrados, embora suas orelhas ainda se virassem, ouvindo cada som na noite. Você conhece Ashford? Orion disse após um longo silêncio. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Eu vi seu rosto esta manhã quando ouviu o nome dele. Ren não olhou para ele. Sua mão, que estava acariciando o pelo de Caesar, parou, seus dedos se entrelaçando no pelo cinza e grosso. O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo sussurro do vento da floresta, através dos galhos de pinheiro, e pelo coro constante de insetos no mato. Orion não a pressionou. Ele simplesmente ficou sentado ali e esperou, seu olhar ainda fixo nas estrelas. 6 anos atrás, Ren finalmente disse, sua voz tão suave quanto um sopro, como se falar mais alto tornasse as memórias dolorosas mais reais. Minha irmã Meadow estava trabalhando como contadora júnior na Ashford Financial. Ela tinha acabado de se formar, cheia de energia, determinada a provar seu valor. Ren parou e respirou fundo, tremendo. Meadow encontrou irregularidades nos livros, números que não batiam, dinheiro fluindo para algum lugar que ninguém conseguia explicar. Ela era honesta, ela não conseguia ignorar. Ela ia denunciar. A voz de Ren falhou. Então, um dia, ela desapareceu. Nenhuma mensagem, nenhum vestígio, como se nunca tivesse existido. Orion virou a cabeça para olhá-la, seus olhos cinzentos escurecendo na noite. A polícia disse que Meadow fugiu. Ren continuou, a amargura infiltrando-se em sua voz. Eles disseram que ela queria começar uma nova vida em outro lugar. Disseram que ela deixou uma carta para a família. Ela balançou a cabeça. Eu conhecia minha irmã. Meadow nunca teria feito isso. Nunca teria partido sem uma palavra. Nunca teria deixado nossa mãe preocupada. Mas ninguém acreditou em mim. Ninguém quis ouvir. Seus pais? Orion perguntou baixinho.
Ren riu, um som sem alegria. Meus pais se divorciaram 1 ano depois que Meadow desapareceu. A tensão destruiu tudo. Minha mãe não aguentou. Ela desmoronou, adoeceu e morreu 2 anos depois. Os médicos disseram que foi doença cardíaca, mas eu sabia a verdade. Ela morreu por perder Meadow, por não saber onde sua filha estava, se estava viva ou morta. Ela parou, seus olhos caindo para Caesar deitado em seu colo. E meu pai foi embora depois que minha mãe morreu. Não disse para onde ia. Nunca mais me contatou. Talvez ele não suportasse olhar para mim porque eu parecia muito com Meadow. Um silêncio pesado se instalou sobre eles. Orion não disse nada. Ele apenas ouviu, deixando-a falar as coisas que ela enterrou por anos. Fiquei sozinha, disse Ren, sua voz vazia, com uma pergunta que nunca teve resposta. Onde estava Meadow? O que aconteceu com ela? Por que ninguém conseguia encontrá-la? Ela ergueu o olhar para a floresta escura. Eu desisti do meu emprego. Comprei esta fazenda com minhas economias. Desapareci do mundo. Assim como Meadow desapareceu. Eu disse a mim mesma que estava procurando por paz. Mas, na verdade, eu estava fugindo. Fugindo da verdade de que eu havia desistido de procurá-la. Orion ouviu cada palavra, sua mente encaixando as peças. Ashford Financial, livros irregulares. Uma jovem descobrindo algo que não deveria saber e depois desaparecendo sem deixar vestígios. Coincidência demais para ser acaso. Se sua irmã sabia sobre os livros irregulares na Ashford, ele disse lentamente. Se ela tinha provas de transações questionáveis. Ren se virou para olhá-lo, e algo brilhou em seus olhos que ela não se permitia sentir há 6 anos. Você acha que Meadow ainda está viva? Orion respondeu com uma voz baixa e certa. Ashford não se livra das pessoas se elas ainda têm valor. Se sua irmã tinha informações importantes, se ela sabia de algo que ele precisava manter em segredo, então mantê-la viva teria sido mais útil do que a alternativa. Esperança. Ela cintilou nos olhos de Ren como uma pequena chama no meio do inverno. Pela primeira vez em 6 anos, ela se permitiu pensar na possibilidade de Meadow ainda estar viva. Mas a esperança veio de mãos dadas com um medo terrível. Se Meadow estava viva, onde ela esteve por 6 anos? O que ela suportou? O pensamento cortou o coração de Ren como uma lâmina. Eu desisti, disse Ren, sua voz tremendo. Eu fugi para a floresta e desisti de procurá-la enquanto ela poderia estar em algum lugar lá fora todo esse tempo, esperando que alguém a salvasse. Orion se virou para encará-la completamente, seus olhos cinzentos fixos nos dela sem piscar. Você não desistiu. Você estava esperando por uma oportunidade. Sua voz era firme. E esta é essa oportunidade. Caesar ergueu a cabeça e apoiou o queixo no colo de Ren, como se o cão pudesse sentir sua dor e quisesse confortá-la da única maneira que sabia. Ren acariciou sua cabeça, seus olhos ainda fixos em Orion. Se eu te ajudar a ir contra Ashford, ela disse lentamente. O que você me promete? Orion não hesitou. Eu prometo que vou encontrar sua irmã. Não importa onde ela esteja, não importa o que custe. A luz da lua filtrava-se pelos galhos de pinheiro, cobrindo os dois com um brilho prateado pálido. O vento da floresta passou por eles, carregando o cheiro de pinho e terra úmida. Ren olhou nos olhos de Orion, procurando por mentiras, procurando pelo engano que ela aprendeu a reconhecer depois de anos sendo abandonada pelo mundo. Mas ela viu apenas sinceridade. O acordo foi selado, não com papel ou tinta, mas com um olhar, com uma promessa entre 2 estranhos que o mundo forçou a seguir o mesmo caminho. Na manhã seguinte, a primeira luz do dia entrou pelas frestas da janela, que havia sido temporariamente coberta com tábuas de madeira, derramando-se no pequeno quarto onde Aldrich estava. Orion estava sentado ao lado da cama desde antes do amanhecer, a mão envolvendo a mão envelhecida de seu pai, os olhos nunca deixando o rosto pálido do velho. Então Aldrich abriu os olhos. Lentamente, suas pálpebras pesadas se ergueram pouco a pouco, revelando olhos cinzentos exatamente como os de seu filho, fracos, exaustos, mas ainda tão afiados quanto na juventude. Ainda os olhos de um homem que construiu um império do nada com as próprias mãos. Pai! Orion se inclinou para a frente, a voz rouca de preocupação e insônia. Você pode me ouvir? Aldrich piscou várias vezes, lutando para focar. Então o canto de sua boca se ergueu em um leve sorriso. Eu ouço tudo, filho. Sua voz soava como folhas secas se quebrando, mas cada palavra ainda era clara.
Mesmo quando estava inconsciente, eu ouvi tudo. Orion olhou para o pai e entendeu que ele não estava falando apenas dos sons na sala. Aldrich sabia sobre Garrett, sabia sobre a traição, sabia sobre Ashford, e ele até sabia a história da mulher que salvou sua vida. Garrett, Orion começou, mas Aldrich ergueu uma mão fraca para detê-lo. Eu sei. A voz do velho ficou mais baixa, a decepção cintilando em seus olhos. Mas isso pode esperar. Agora, traga aquela garota aqui. Wren estava do lado de fora da porta, já tendo ouvido que o velho estava acordado. Quando Orion se virou e olhou para ela, ela entrou com Sizer, seguindo atrás como uma sombra cinzenta e silenciosa. Ela ficou ao lado da cama, sem saber o que dizer ao homem cuja vida ela acabara de arrancar da morte. Aldrich olhou para ela, seus olhos cinzentos envelhecidos estudando cada detalhe, o cabelo castanho em desordem por muitas noites sem dormir, os olhos âmbar carregando a escuridão do passado, a estrutura esguia mas robusta de alguém acostumado ao trabalho duro, e algo em seu olhar. Algo que ele reconheceu imediatamente porque uma vez também o carregou, uma perda que nunca cicatrizou de verdade. Venha aqui, criança, ele disse gentilmente, estendendo uma mão fraca. Wren hesitou por um momento, depois se aproximou e ajoelhou-se ao lado da cama. Aldrich pegou sua mão, seus dedos enrugados ainda quentes. Você salvou minha vida. Sua voz era tão sincera que não podia ser duvidada. Eu não sei quem você é, e não sei por que vive sozinha aqui nesta floresta. Mas eu sei de uma coisa. A família Steele nunca esquece uma dívida de vida. Wren não disse nada. Ela apenas olhou para o velho de cabelos prateados, sentindo o peso de cada palavra que ele falava. Eu também ouvi sua história. Aldrich continuou, sua voz mais gentil agora. Sobre sua irmã. Sobre Meadow? Ele apertou levemente a mão dela. Sua irmã será encontrada. Eu prometo isso a você com tudo o que tenho. Wren olhou em seus olhos, procurando por engano da mesma forma que procurou nos olhos de Orion na noite anterior. E assim como na noite anterior, ela encontrou apenas sinceridade. Este era um homem que construiu um império, que viu o pior da natureza humana, e ainda assim conseguiu manter intacta alguma parte de sua decência. Naquela tarde, eles se reuniram na sala de estar. Arion, Wren, Reed, Nina e até Caesar, esticado perto da porta, com as orelhas sempre alertas a cada som. Aldrich ainda estava fraco demais para se sentar, mas insistiu em ouvir tudo pela porta aberta. Nina abriu seu laptop e a tela projetou imagens de satélite e esquemas complexos na parede de madeira. Ashford mantém tudo o que é importante em um só lugar, ela começou, seus dedos batendo no teclado. Uma ilha particular na costa de Seattle. No papel, é um resort de luxo. Na realidade, é onde ele armazena todos os seus segredos, dados financeiros, registros de transações e, possivelmente, as pessoas que ele quer esconder do mundo. Wren ergueu a cabeça, o coração batendo mais rápido. As pessoas que ele queria esconder. Meadow, segurança de nível mais alto. Nina continuou, apontando para os esquemas na parede. Guardas, câmeras, os sistemas de alarme mais avançados disponíveis. Mas nada é sem uma fraqueza. Ela olhou para Orion. O sistema elétrico deles depende de geradores na ilha. Se eu conseguir entrar na rede deles, posso desativar todo o sistema por um curto período. Reed assentiu, os braços cruzados sobre o peito, tempo suficiente para entrar, pegar os dados e sair. Orion se levantou e caminhou em direção a Wren. Ele olhou para ela, sua expressão séria. Você pode ficar aqui com meu pai. É muito mais seguro do que vir conosco. Wren se levantou e o encarou. Por 6 anos, ela esteve fugindo. Por 6 anos, ela se escondeu nesta floresta, tentando esquecer a pergunta sem resposta que a assombrava sobre Meadow. Mas agora a chance estava bem na sua frente. Uma chance de encontrar a verdade, de encontrar sua irmã, de enfrentar o passado, em vez de fugir dele. Eu me escondi por tempo suficiente, ela respondeu, sua voz firme e sem um traço de hesitação. Caesar se levantou ao lado dela, como se também estivesse confirmando a decisão de sua dona. A aliança havia sido formada. 4 pessoas com motivos diferentes, mas o mesmo objetivo, e a ilha de Ashford estava esperando por eles. Nina projetou o mapa detalhado na parede e a imagem de satélite mostrou uma pequena ilha na costa de Seattle, a cerca de 20 minutos do continente de lancha. A ilha era exuberante,
com uma mansão branca em seu centro, cercada por jardins cuidadosamente aparados e um heliporto particular. Na superfície, parecia nada mais do que um retiro luxuoso para os super ricos. Mas Nina deu um zoom e apontou para uma estrutura enterrada profundamente no subsolo, escondida sob o porão da mansão principal. O cofre de dados subterrâneo, ela disse, seus dedos batendo no teclado. É aqui que Ashford armazena tudo de importante. Registros financeiros, transações secretas e, pelo que descobri, arquivos sobre as pessoas que ele quer esconder do mundo também. Wren sentiu o coração apertar com aquelas palavras. Meadow, sua irmã poderia estar entre as pessoas escondidas ali. Nina continuou, sua voz calma como se estivesse lendo um relatório técnico. O sistema de segurança é sério. Cerca de 20 guardas se revezando em turnos de 24 horas por dia. Câmeras de vigilância cobrindo todos os cantos. Sensores de movimento. Cercas eletrônicas. Se um pássaro voar pela seção errada, eles saberão. Ela parou e ajustou os óculos. Mas nenhum sistema é perfeito. Reed se inclinou para a frente, os braços ainda cruzados sobre o peito. Qual é o ponto fraco? Nina sorriu pela primeira vez desde que chegou. Um sorriso confiante de quem sabia que estava com a carta da vitória. O sistema de energia. A ilha inteira depende de seus próprios geradores. Não está conectada à rede do continente, o que significa que se eu conseguir entrar na rede de controle deles, posso desativar todo o sistema por cerca de 10 minutos. Ela olhou para Orion. 10 minutos sem câmeras, sem sensores, sem alarmes. Tempo suficiente para entrar, pegar o que precisamos e sair. Orion assentiu lentamente, sua mente já analisando cada detalhe. Qual é o plano exato? Nina abriu uma nova janela na tela. Eu vou invadir o sistema remotamente e cortar a energia no momento programado. Você e Reed entram pelo lado leste da ilha, onde há menos guardas. O alvo é o cofre de dados subterrâneo. Baixem tudo o que puderem, especialmente arquivos relacionados a transações financeiras e a lista de pessoas detidas. Depois saiam antes que o sistema volte a funcionar. E eu? Wren perguntou, sua voz calma, mas firme. Orion se virou para ela. Você fica aqui. Prepare suprimentos médicos caso voltemos feridos. Esta não é a sua luta. Wren se levantou e o encarou sem dar um passo para trás. Meadow é minha irmã. Esta é exatamente a minha luta. Orion estava prestes a objetar, mas Reed falou primeiro. Você tem experiência real? Seu tom não era desafiador, apenas a pergunta simples de um homem que precisava avaliar um companheiro de equipe antes de entrar em um campo de batalha. Wren não respondeu com palavras. Ela apenas olhou para Reed, seus olhos âmbar afiados e firmes. Os olhos de alguém que viu a morte vezes demais para temê-la agora. Os olhos de alguém que esteve no meio de bombas e gritos e ainda manteve a mão firme o suficiente para salvar vidas. Reed sustentou o olhar dela por um longo momento, depois deu um pequeno aceno de aceitação. Tudo bem, você vem conosco. Nina continuou atribuindo papéis. Eu ficarei aqui com Aldrich e controlarei tudo remotamente. Caesar nos protegerá. O cão ergueu a cabeça ao ouvir seu nome, seus olhos castanhos escuros se voltando para Wren, como se pedisse permissão. Wren deu-lhe um leve aceno, e Caesar deitou-se novamente, aceitando a tarefa. Quando? Orion perguntou. Amanhã à noite, Nina respondeu. Lua nova, a escuridão mais espessa que teremos, e eu preciso de tempo para terminar de invadir o sistema deles. A reunião terminou, todos se espalharam para se preparar para a missão. Reed verificou o equipamento. Nina se curvou sobre seu laptop, seus dedos voando pelo teclado. Wren organizou a bolsa médica, certificando-se de que continha tudo o que era necessário para qualquer situação. Mas quando Orion se virou para sair da sala, a voz fraca de Aldrich veio do quarto ao lado. Orion, venha aqui! Orion entrou e ajoelhou-se ao lado da cama de seu pai. Aldrich pegou a mão de seu filho, seus dedos enrugados ainda segurando com a última de suas forças. Filho, disse o velho, sua voz tremendo. Se algo acontecer comigo, não diga isso. Orion interrompeu, a voz embargada de emoção. Mas Aldrich balançou a cabeça. Deixe-me falar. Eu vivi o suficiente para saber que nada é certo. Ele olhou para o filho, seus velhos olhos cinzentos cheios de amor. Esta rede, este império, não importa tanto quanto as pessoas, filho. Nunca se esqueça disso. Não se torne a coisa que eu mais temia.
Orion assentiu, a garganta apertando demais para palavras. O velho sorriu e acariciou a mão do filho uma última vez antes de fechar os olhos para descansar. E Orion ficou ali um pouco mais, olhando para o pai, memorizando cada linha em seu rosto, cada fio de cabelo prateado, como se temesse que esta pudesse ser a última vez. A última noite na fazenda. A casa estava em silêncio, quebrado apenas pelo vento suave que se movia pelos galhos de pinheiro e pelo coro constante de insetos na mata. Reed havia adormecido na sala de estar. Embora mesmo dormindo, sua postura permanecesse alerta, como se pudesse acordar a qualquer momento. Nina havia cochilado sobre seu laptop, a tela ainda brilhando com linhas de código rodando sem parar, seus dedos há muito parados. Aldrich dormia pacificamente no quarto dos fundos, sua respiração mais estável agora do que nos dias anteriores. Apenas Orion e Ren ainda estavam acordados. Eles se sentaram nos degraus de madeira da varanda, assim como se sentaram naquela primeira noite em que ela lhe contou sobre Meadow. O céu noturno se estendia amplo acima deles. Milhões de estrelas brilhavam como diamantes espalhados sobre veludo preto. A Via Láctea se arqueava acima, um rio de luz que ninguém jamais vê nas grandes cidades. Caesar estava deitado entre eles, a cabeça apoiada no colo de Ren, seus olhos castanhos escuros semicerrados, embora suas orelhas ainda se virassem fracamente, ouvindo cada som na noite. Nenhum deles falou por um longo tempo. Havia apenas o sussurro do vento através das folhas, a respiração constante de Caesar e o silêncio fácil entre duas pessoas que não eram mais estranhas. Ren inclinou a cabeça para trás para olhar o céu, seus dedos acariciando distraidamente o pelo de Caesar. "Você está com medo?" Ela perguntou suavemente, sem se virar para olhá-lo. "Sobre amanhã." Orion não respondeu imediatamente. Ele também estava olhando para o céu, seus olhos cinzentos refletindo a luz dispersa das estrelas. "Claro que estou," ele finalmente disse, sua voz baixa e honesta. "Qualquer um que diz que não tem medo antes de entrar em perigo está mentindo ou louco." Ele parou por um instante. "Mas eu aprendi a agir mesmo com medo. O medo não significa que você para." Ren deu um leve aceno. "Eu também." Sua voz era baixa, quase um sussurro. Ela teve medo de muitas coisas em sua vida. Medo de perder Meadow, medo de nunca encontrar a verdade, medo de enfrentar o passado. Mas ela aprendeu que o medo não desaparece. Ele apenas se torna parte de você. E de alguma forma você tem que aprender a carregá-lo e continuar andando. Orion se virou para olhá-la. Na luz suave e fraca das estrelas, seu rosto parecia mais gentil, menos guardado do que na primeira vez que se conheceram. Seu cabelo castanho caía solto sobre os ombros, e seus olhos âmbar estavam fixos em algum lugar distante, como se ela estivesse olhando para algo que só ela podia ver. Ele percebeu que ela estava olhando de forma diferente agora. Não com os olhos de um homem avaliando um aliado. Não com o olhar de alguém procurando por fraqueza, mas com os olhos de um homem que queria proteger, queria abrigar, queria garantir que nada de terrível jamais acontecesse com ela. "Você não é o que eu pensei que fosse," ele disse, sua voz mais suave do que o normal. Ren se virou para olhá-lo, uma sobrancelha se erguendo ligeiramente. "E o que você pensou que eu era?" Orion ficou em silêncio por um momento, procurando as palavras certas. "Alguém fugindo, alguém que havia desistido," ele respondeu honestamente. "Alguém que se trancou na floresta porque não conseguia enfrentar o mundo exterior." Ren não pareceu ofendida. Ela apenas olhou para ele, sua expressão calma. "E agora?" Orion não respondeu com palavras. Ele apenas olhou para ela, seus olhos cinzentos profundos e indecifráveis. E naquele olhar havia uma resposta que as palavras nunca poderiam conter completamente. Ela não era alguém fugindo. Ela era alguém que caiu e se levantou. Alguém carregando feridas que ainda sabia como curar os outros. Alguém que perdeu tudo e ainda não havia perdido a esperança. Caesar de repente ergueu a cabeça e olhou para Orion. Depois para Ren, como se o cão pudesse sentir que algo estava mudando entre eles. Sua cauda abanou lentamente, um movimento gentil raramente visto em um cão que estava tão frequentemente de guarda. Então ele abaixou a cabeça novamente e fechou os olhos, como se estivesse satisfeito com o que acabara de testemunhar. O céu no leste começava a mudar de cor. O preto profundo desbotou para cinza,
depois para o mais leve rubor de rosa do amanhecer que se aproximava. O tempo acabou. A última noite pacífica deles havia passado. Amanhã não, hoje eles entrariam em território inimigo. Orion se levantou, o corpo rígido depois de ficar sentado imóvel por tantas horas. Ele estendeu a mão para Ren, a palma da mão virada para cima, um gesto simples que carregava mais significado do que palavras. Pronta? Ren olhou para a mão dele por um momento. Então ela a pegou e deixou que ele a puxasse para cima. Pronta? Suas mãos permaneceram unidas, quentes no frio do ar da manhã, e nenhum deles se apressou em soltar. 1 segundo, 2 segundos, mais do que o necessário para ajudar alguém a se levantar. Mas nenhum deles disse nada sobre isso. Sazar se levantou, se espreguiçou, e então voltou para dentro da casa na frente deles, deixando os dois na varanda, as mãos ainda unidas, observando o nascer do sol se espalhar pelo horizonte. Uma noite sem lua. O céu estava preto como tinta. Nenhuma estrela conseguia romper a espessa camada de nuvens que vinha do mar. O bote de borracha deslizava suavemente pela água, seu motor elétrico quase não fazendo barulho. Reed segurava o leme, os olhos fixos na ilha, que lentamente tomava forma na escuridão à frente. Orion sentou-se na proa, o corpo tenso, o olhar varrendo a costa. Ren sentou-se entre eles, a bolsa médica firmemente presas às costas, o coração batendo rápido, mas as mãos firmes. Nenhum deles notou a grande e silenciosa sombra enrolada na popa do barco, escondida sob uma lona preta. Caesar se recusou a ser deixado para trás. Todos os três estavam vestidos de preto da cabeça aos pés, seus rostos escurecidos com creme de camuflagem, misturando-se à noite como fantasmas. A voz de Nina veio pelos fones de ouvido, calma e profissional. Vocês estão a 100 metros da costa leste. Esse é o único ponto cego no sistema de câmeras deles. Desembarquem lá. Reed ajustou o curso, guiando o barco em direção a uma estreita faixa de rochas escondida atrás de um afloramento irregular que se projetava no mar. O barco tocou a terra e os três pularam, movendo-se rapidamente para as sombras das árvores. Nina falou novamente, sua voz com um pouco mais de tensão. Agora, o sistema cai em 60 segundos. Vocês têm 10 minutos a partir do momento em que a energia for cortada. Não percam 1 segundo. 60 segundos, Orion contou em sua cabeça. Seus olhos na propriedade à frente. As luzes ainda estavam acesas, as câmeras ainda estavam girando. Os guardas ainda faziam suas rotas fixas. 40 segundos, 30 segundos, 20 segundos. Então, de repente, tudo ficou escuro. As luzes morreram. As câmeras pararam. A escuridão engoliu a ilha inteira. A voz de Nina veio, nítida de satisfação. O sistema está paralisado. Seus 10 minutos começam agora. Vão. Eles se moveram como sombras, rápidos e silenciosos, por cima da cerca na escuridão, contornando guardas confusos com o blackout repentino, em direção à mansão principal. Reed foi na frente, seu treinamento de guerra especial da Marinha permitindo que ele se movesse sem um som. 2 guardas estavam na entrada dos fundos, suas lanternas cortando a escuridão, enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Reed se aproximou por trás deles e incapacitou ambos os homens em segundos com estrangulamentos, abaixando-os no chão tão silenciosamente que quase nenhum som foi feito. Orion liderou o caminho para o porão, as escadas de concreto descendo profundamente sob o solo, o ar ficando mais frio e úmido a cada passo. Ren o seguia, a pequena lanterna presa ao bolso da camisa, lançando um feixe fino à frente. No final das escadas, uma enorme porta de aço emergiu da escuridão. Em condições normais, estaria trancada por um sistema eletrônico. Mas agora, com a energia cortada, não era nada mais do que uma pesada placa de metal. Orion e Reed empurraram juntos, e a porta se abriu lentamente. O cofre de dados subterrâneo. Centenas de telas dispostas em fileiras, todas escuras pelo blackout. Servidores estavam em filas como armários de aço gigantes, suas luzes de status apagadas. Mas Nina havia se preparado para isso. O servidor principal tem sua própria energia de reserva, ela disse pelo fone de ouvido. Encontrem a maior unidade no canto, com uma luz verde piscando. Orion a encontrou. Um servidor maior que todos os outros. Uma luz verde piscando fracamente no escuro. Ele conectou o pendrive que Nina lidera. Um pequeno visor no servidor se acendeu e o download começou.
10%, 25%, 40%. Reed ficou de guarda na porta, todo o corpo rígido, os olhos nunca deixando a escada que levava de volta para cima. Nina contava o tempo restante em seus ouvidos. 7 minutos, 6 minutos e 30 segundos. Ren não ficou parada. Ela se moveu entre as telas escuras, seus olhos examinando as poucas máquinas que ainda mostravam algo com a energia de reserva. Arquivos financeiros, transações, listas de nomes. Então ela parou. Seu coração pareceu parar com ela. Em um pequeno monitor, um nome familiar passou rapidamente. Meadow Calloway. Ela congelou no lugar, os dedos tremendo ao tocar a tela. O arquivo se abriu. A imagem de sua irmã apareceu. Meadow, mas não a Meadow que ela lembrava. A mulher na fotografia parecia muito mais velha do que 6 anos deveriam tê-la feito. Magra, abatida, olhos vazios, como alguém que perdeu parte de sua alma, como alguém que viveu na escuridão por tanto tempo que esqueceu como era a luz. Ren rolou para baixo, procurando mais informações. Então ela viu. Local de detenção, nível B2, sala 7, nesta ilha, bem debaixo de onde ela estava. Ela está aqui. A voz de Ren tremeu. Meadow está aqui agora mesmo, bem debaixo dos nossos pés. Orion se virou para olhá-la, depois olhou para a tela de download. 85%. A voz de Nina veio com um aviso. 4 minutos. Vocês precisam sair agora. Não temos tempo, disse Orion, a voz tensa. Ren olhou para ele e agora seus olhos não eram os olhos da aliada calma que ele conhecia. Eram os olhos de uma irmã que procurou por 6 anos pela garota que amava, e agora sabia que estava a apenas alguns passos de distância. Eu não vou embora sem minha irmã. O progresso do download saltou para 100%. Completo. Orion puxou o pendrive bem a tempo, e naquele exato momento, as luzes voltaram a acender. A energia havia sido restaurada. O alarme começou a soar, um som agudo rasgando o silêncio. Eles haviam sido detectados. Orion tomou a decisão em uma fração de segundo. Reed, leve os dados para o barco. Espere por nós no ponto de extração. Se não sairmos em 15 minutos, vá. Reed começou a discutir, mas um olhar no rosto de Orion lhe disse que a decisão era final. Ele deu um aceno seco, pegou o pendrive e desapareceu nas sombras. Orion se virou para Ren. Nível B2. Vamos. Eles correram em direção à escada que levava ainda mais fundo no subsolo, o alarme gritando atrás deles, o som de passos perseguidores se aproximando a cada segundo. A escada que levava ao nível B2 era estreita e escura, com luzes de emergência vermelhas piscando ao longo das paredes, lançando feixes de luz fantasmagóricos pelas sombras. O alarme ainda gritava acima deles, e o som de passos e ordens gritadas ecoava lá atrás deles. Orion corria na frente, Ren logo atrás, ambos se movendo o mais rápido que podiam sem fazer muito barulho. O nível B2 era um longo corredor com portas de aço de ambos os lados, cada uma marcada com um número. Sala 1, Sala 2, Sala 3. Ren contou em sua cabeça, o coração batendo descontroladamente no peito. Sala 4, Sala 5, Sala 6. Então eles pararam. Sala 7. No final do corredor, uma pesada porta de aço com uma fechadura eletrônica piscando em vermelho. Orion pegou o dispositivo que Reed lhe dera antes de se separarem, um arrombador de fechaduras eletrônicas compacto. Ele o conectou ao painel de controle ao lado da porta, seus dedos se movendo rapidamente pelos botões. Um bip, um som de processamento. A luz vermelha ficou verde, a fechadura estalou. Orion empurrou a pesada porta de aço e ela se abriu lentamente para dentro com um rangido de metal. O quarto era menor do que Ren imaginara. O teto era baixo. As paredes de concreto estavam nuas. Uma luz fraca vinha de uma única lâmpada pendurada no teto. Não havia janela, nem móveis, exceto uma cama de ferro estreita e um canto separado para servir de banheiro. E no canto do quarto, encolhida como um animal ferido, estava uma mulher. Cabelos pretos e longos caíam em mechas emaranhadas, cobrindo a maior parte de seu rosto. Seu corpo era tão magro que os ossos dos ombros se projetavam nitidamente contra o tecido fino de suas roupas. Ela estava sentada com os joelhos puxados para o peito, olhando para o nada, como se nem tivesse notado que alguém entrou no quarto. Ren congelou na porta.
Ela reconheceu aquela mulher instantaneamente, mesmo depois de 6 anos, mesmo que ela tivesse mudado tanto que era quase impossível reconhecê-la. A forma de seu rosto, a maneira como ela se sentava encolhida, a pequena marca de nascença atrás da orelha esquerda que Wren vira milhares de vezes quando eram crianças, toda vez que escovava o cabelo da irmã. Meadow, Meadow. Wren correu para a irmã e caiu de joelhos na frente dela, as mãos agarrando aqueles ombros frágeis. Meadow, sou eu, olhe para mim. Meadow ergueu a cabeça lentamente, como se até mesmo aquele simples movimento exigisse um esforço enorme. Os olhos que antes eram brilhantes e cheios de vida. Os olhos que Wren lembrava sorrindo para ela todas as manhãs, agora estavam vazios como um poço seco. Nenhum reconhecimento, nenhuma emoção, apenas o vazio infinito de alguém que viveu na escuridão por tempo demais. Wren. A voz de Meadow era rouca e quebradiça, como folhas secas se partindo, como se ela não falasse com ninguém há anos. E talvez isso fosse verdade. Wren não conseguiu mais se conter. As lágrimas escorreram enquanto ela abraçava a irmã e puxava aquele corpo frágil para perto. Sinto muito. Ela engasgou com as palavras, cada uma cortando seu coração. Sinto muito, Meadow. Eu procurei por você em todos os lugares. Eu não desisti. Sinto muito por ter demorado tanto para te encontrar. Mas Meadow não respondeu. Seu corpo permaneceu rígido nos braços da irmã, não abraçando de volta, não chorando, não dizendo uma palavra, como uma boneca quebrada. 6 anos de isolamento. 6 anos sem ver a luz do sol. 6 anos sem ser tocada por ninguém, exceto pelas pessoas que a guardavam. Isso deixou feridas que ninguém podia ver. Feridas que talvez nunca cicatrizassem completamente. Orion estava na porta, observando o corredor. Os passos estavam se aproximando da escada. Eles não tinham muito tempo. Wren, ele disse, sua voz urgente, mas não dura. Temos que ir agora mesmo. Wren tentou levantar Meadow, mas sua irmã não tinha mais forças. Suas pernas cederam, seu corpo mole como pano. 6 anos sem sair de casa atrofiaram seus músculos até que ela não tivesse mais força para ficar de pé. Orion não hesitou. Ele entrou no quarto e, gentil, mas decisivamente, levantou Meadow em seus braços. Uma mão sob os joelhos, a outra apoiando as costas, carregando-a como se fosse uma criança. Meadow não resistiu, não reagiu. Ela simplesmente ficou ali em seus braços, os olhos ainda vazios, olhando para o nada. Eu a levo, Orion disse a Wren. Vá na frente e abra caminho. Eles saíram correndo do quarto e dispararam para as escadas. A voz de Reed irrompeu pelo fone de ouvido, tensa. A saída principal está bloqueada. Pelo menos 10 homens. Vocês não podem sair por ali. Nina entrou logo depois dele. Doca Norte. Passem pelos jardins. Cortem pelas árvores e chegarão ao pequeno pier. Estou levando o barco para lá agora. 3 minutos. Wren liderou o caminho, correndo pelo corredor na direção oposta, procurando outra rota de saída. Orion a seguia, com Meadow em seus braços, assustadoramente leve, como se não fosse nada além de pele e osso. O alarme continuava gritando. Ordens eram gritadas de todas as direções. Mas eles continuaram correndo, carregando consigo uma esperança frágil, carregando a mulher que o mundo havia esquecido por 6 longos anos, carregando a promessa de que a levariam para casa. Eles correram pelo jardim escuro, cortaram pela fina faixa de árvores e se dirigiram para a Doca Norte. Orion ainda carregava Meadow em seus braços, seu passo firme apesar do peso dela. Wren corria ao seu lado, seus olhos varrendo a escuridão em busca de perigo. Reed se juntou a eles na beira do jardim, e agora ele corria na frente, abrindo caminho, seu treinamento de operações especiais permitindo que ele localizasse e evitasse os guardas que procuravam por toda parte. O alarme ainda gritava atrás deles, feixes de lanterna cortando descontroladamente as árvores, mas eles estavam se aproximando da doca. A fuga estava ao alcance. Então, de repente, uma forma cinzenta gigante irrompeu da escuridão e avançou direto para eles. Wren quase gritou de terror, mas então o reconheceu. Caesar. O mastim de 70 quilos estava correndo em sua direção como um louco, seus olhos castanhos escuros brilhando na noite. A voz de Nina veio pelo fone de ouvido, em pânico. Wren, perdi o rastro de Caesar nos sensores. Ele deve ter pulado do barco quando vocês desembarcaram. Ele esteve seguindo vocês o tempo todo.
Caesar alcançou Ren, esfregou a cabeça uma vez na perna dela, e então se virou instantaneamente e se postou na frente dela e de Meadow em uma postura protetora. Seus olhos fixos na escuridão à frente. O cão havia farejado algo, e apenas alguns segundos depois, Ren também viu. Pierce Donovan saiu das sombras das árvores. 5 homens atrás dele. Eles bloquearam o caminho para a doca, armas em punho, suas expressões frias. Pierce olhou para o grupo à sua frente, um sorriso frio se espalhando por sua boca. Vocês realmente acharam que conseguiriam sair? Ele perguntou, sua voz calma, quase conversacional. Ash sabia que vocês pegariam este caminho. Quão estúpidos vocês acham que somos? Orion gentilmente colocou Meadow no chão, encostada na base de uma árvore. Então ele se endireitou e deu um passo à frente, colocando-se entre os homens de Pierce e as pessoas atrás dele. Seus ombros estavam eretos, seus olhos frios, todo o seu corpo irradiando o tipo de autoridade que não precisava de palavras. Reed, tire-as daqui, ele disse, sua voz baixa e absoluta. Eu os seguro aqui. Ren se aproximou dele, seus olhos nunca deixando o inimigo. Eu não vou te deixar para trás. Não havia tempo para discutir. Pierce deu o sinal e seus homens avançaram. Orion enfrentou o primeiro de frente e o derrubou com um golpe preciso na garganta. Reed enfrentou outros 2, seu treinamento lhe dando a vantagem mesmo contra probabilidades desfavoráveis. Pierce ficou para trás, observando, esperando o momento certo. Caesar continuou rosnando, parado na frente de Ren, e Meadow sem se mover um único passo. O cão sabia seu dever, protegê-las, não importa o quê. No meio do caos, um agressor rompeu a linha. Ele não estava mirando em Orion ou Reed. Ele veio direto para Ren, o braço erguido, o brilho do metal reluzindo no escuro. Ren o viu tarde demais. Ela não teve tempo de reagir. Ela apenas viu seu corpo se lançando em sua direção e se preparou para o golpe, mas o golpe nunca a alcançou. 70 quilos de músculo atingiram o agressor pela lateral. Caesar surgiu do nada como um fantasma cinzento, seu corpo maciço tirando Ren da linha de perigo. Cão e agressor colidiram no ar, o impacto pesado ecoando pela noite. Então ambos caíram no chão. O agressor não se moveu mais, mas Caesar também não. Caesar! Ren gritou e se jogou em direção a ele. Ela caiu de joelhos ao lado do cachorro, suas mãos trêmulas tocando o pelo cinza. Caesar estava deitado de lado, uma pata traseira imóvel, um ferimento terrível em seu ombro vazando algo escuro nas sombras. Ele tentou levantar a cabeça e olhá-la, seus olhos castanhos escuros cheios de dor, e ainda assim cheios de amor. Como se quisesse dizer, eu te protegi, eu fiz meu trabalho. Então sua cabeça caiu de volta no chão. Sua respiração enfraqueceu, uma respiração de cada vez. Seus olhos lentamente se fecharam. Não, 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 Ren gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela abraçava o cachorro. O cachorro que esteve ao seu lado por 4 anos, o cachorro que a salvou da solidão, que a guardou todas as noites, que a amou incondicionalmente quando o mundo inteiro lhe virou as costas. Não me deixe, Caesar. Por favor, não me deixe. Orion se virou e o que ele viu quebrou algo dentro dele. Ren, a mulher forte que não havia se quebrado diante de nada, estava agora de joelhos na terra, agarrada ao seu cachorro e chorando como se o mundo inteiro estivesse desmoronando. E talvez para ela estivesse. Ele correu até ela e se ajoelhou ao seu lado. Pierce e seus homens já haviam sido neutralizados por Reed, mas Orion não se importava. Não agora. Ele pressionou a mão no peito de Caesar e sentiu. Fraco. Muito fraco, mas ainda estava lá. Ele ainda está respirando, Ren. Ele disse, sua voz urgente. Você me ouve? Ele ainda está respirando. Ren olhou para cima, os olhos encharcados de lágrimas, o rosto manchado de lama e dor. Você tem certeza? Orion agarrou a mão dela e a segurou com força. Tenho certeza. O coração dele ainda está batendo. Mas temos que nos mover agora. Ele precisa de tratamento. A voz de Reed gritou da doca. O barco está aqui. Movam-se agora. Orion se levantou e, cuidadosa, mas rapidamente, levantou Caesar em seus braços. O cachorro era pesado, mas ele não se importava. Ren ajudou Meadow a se levantar e a guiou em direção à doca. Eles correram, carregando 2 vidas frágeis com eles, correndo em direção ao barco que esperava, correndo em direção à esperança tênue
e desesperada de que ainda não era tarde demais. A lancha rasgava na água no escuro, seu motor rugindo a toda potência. Reed segurava o volante, os olhos fixos no continente, que emergia lentamente através da noite. Atrás dele, Wren estava de joelhos no chão do barco, ambas as mãos tentando estancar o sangramento de Caesar, com tudo o que tinha. Ela havia rasgado sua própria jaqueta em tiras para fazer bandagens improvisadas, pressionando-as com força contra o ferimento no ombro do cachorro, tentando evitar que ele perdesse mais sangue. Caesar estava imóvel, sua respiração fraca, seu peito subindo tão fracamente que ela precisava olhar com atenção para ver. Mas ele ainda estava vivo, ainda lutando. Meadow estava encolhida no canto do barco, coberta pela jaqueta de Orion. Seus olhos estavam abertos, olhando para o céu noturno, mas como se não visse nada, como se tivesse se afastado da realidade e estivesse flutuando dentro de um mundo próprio que ninguém mais podia alcançar. Orion pegou o dispositivo de comunicação e discou para Nina. Nina, estamos a caminho. Prepare um veterinário de emergência para Caesar. E sua voz se interrompeu no meio da frase. O silêncio veio do outro lado. Nenhuma resposta de Nina. Apenas um leve chiado de estática. Então uma longa respiração. E uma voz falou. Não a de Nina. A voz de um homem, profunda, calorosa e tão educada que era arrepiante. Orion, Steele, há quanto tempo? Orion ficou imóvel por uma fração de segundo. Ele reconheceu aquela voz imediatamente. Ele a ouvira em reuniões de negócios, em festas da elite de Seattle, em ameaças envoltas em açúcar. Conrad Ashford. Ashford, disse Orion, sua voz ficando fria como gelo. O único e exclusivo, respondeu Ashford, seu tom ainda calmo, como se estivessem discutindo o tempo. Primeiro de tudo, eu deveria agradecer. Obrigado por me levar ao lugar onde seu pai tem descansado, uma fazenda no meio da floresta. Realmente um excelente esconderijo. Se não fosse pelo seu chip de rastreamento transmitindo, eu nunca o teria encontrado. Orion sentiu o coração apertar com força dentro do peito. O chip de rastreamento, o mesmo dispositivo que ajudou Reed e Nina a encontrá-lo, agora levara Ashford direto para a fazenda de Wren, direto para onde seu pai estava deitado. Seu velho e sua pequena hacker estão sentados aqui comigo agora, continuou Ashford, sua voz leve, quase divertida. Ambos estão seguros por enquanto. Se você tocar em um único fio de cabelo da cabeça do meu pai, Orion rosnou, sua voz cheia do tipo de fúria que ele quase nunca deixava transparecer. Ashford riu, suave e bem educado. Orion, sou um homem de negócios, não um selvagem. Não tenho intenção de machucar ninguém, só quero uma coisa. Ele parou por um instante. Os dados que você pegou da minha ilha. Traga-os para minha cobertura em Seattle, em troca de seu pai e da hacker. É realmente simples assim. É uma armadilha, disse Reed do volante, alto o suficiente para Orion ouvir. Obviamente uma armadilha. Eu sei, respondeu Orion, seus olhos ainda fixos no Mar Negro. Wren olhou para cima, de Caesar, seus olhos vermelhos de chorar, mas ainda afiados. Você não pode ir lá sozinho. Isso é suicídio. Orion olhou para ela, depois para Caesar, respirando fracamente sob suas mãos. Depois para Meadow, encolhida no canto do barco. Duas vidas frágeis que precisavam de cuidados imediatos. Caesar precisa de cirurgia imediatamente se quiser viver. Ele disse, sua voz baixa e pesada. Meadow precisa ser levada a um hospital e examinada. Você tem que ficar com eles, mas Wren começou a protestar. Wren, Orion a interrompeu, mas sua voz não era dura, apenas cansada e honesta. Você encontrou sua irmã. Você cumpriu sua promessa a si mesma. Agora, deixe-me cumprir minha promessa a você. Ele olhou para ela, seus olhos cinzentos profundos e desprotegidos. Eu trarei meu pai de volta e terminarei isso. Wren queria dizer algo, queria discutir, queria agarrá-lo e impedi-lo de ir. Mas quando olhou para Caesar, lutando para respirar sob suas mãos, quando olhou para Meadow deitada ali, como uma boneca quebrada, ela entendeu. Ela não podia deixá-los, não podia abandoná-los. Tudo bem, ela finalmente disse, sua voz embargada. Mas você tem que voltar. Você me ouve? Você tem que voltar. Orion olhou para ela e não respondeu com palavras. Ele apenas deu um aceno lento e certo. Reed falou.
Eu vou com você. Não, disse Orion, seu tom final, sem deixar espaço para discussão. Fique e proteja-as. Isso é uma ordem. O barco atracou. No pier, um veículo de emergência veterinária já esperava, suas luzes vermelhas e azuis piscando na noite. Nina conseguira fazer a ligação antes de ser levada. A equipe médica correu, levantando Caesar em uma maca e avaliando rapidamente sua condição. Outra ambulância chegou para Meadow. Tudo aconteceu rápido, caótico, mas organizado. Orion ficou no pier, observando Ren correr ao lado da maca de Caesar. Ela se virou para olhá-lo uma vez, seus olhos contendo 1000 coisas que ela não podia dizer. Então ela desapareceu na ambulância. Ele ficou ali por mais um segundo, olhando para ela. Então ele se virou e entrou na escuridão de Seattle, em direção à torre mais alta da cidade, onde Conrad Ashford estava esperando. A cobertura de Conrad Ashford ficava no topo do arranha-céu mais alto de Seattle. O elevador privativo se abriu, e Orion entrou em um espaço onde o luxo se declarava em cada canto. Todas as paredes haviam sido substituídas por vidro reforçado, oferecendo uma vista panorâmica da cidade brilhando abaixo, como um vasto tapete de luz se estendendo até o horizonte. Móveis de couro e madeira rara, obras de arte penduradas por toda parte, um longo bar com garrafas de bebidas caras. Esta era a casa de um homem no comando de um império. E Ashford queria que todos soubessem disso desde o primeiro momento em que entrassem. Orion viera sozinho, desarmado, exatamente como Ashford exigiu. Ele deixara tudo para trás, carregando apenas o pendrive com os dados guardado no bolso interno do paletó. 2 guardas o revistaram cuidadosamente, antes de permitir que ele entrasse na sala de estar principal. Conrad Ashford estava sentado em uma poltrona de couro preta, uma perna cruzada sobre a outra, uma taça de vinho tinto na mão, como se estivesse recebendo um convidado de honra para o jantar, em vez de estar no meio de um confronto que poderia terminar em sangue. Ele parecia ter cerca de 55 anos, com cabelo platinado penteado para trás, um rosto bonito, com um toque de refinamento aristocrático e o tipo de sorriso cortês que enganou milhares de pessoas por décadas. Mas seus olhos verdes eram frios como os de um réptil. Atrás de Ashford, Aldrich estava em uma cadeira de rodas, ambas as mãos amarradas aos apoios de braço. O velho parecia exausto, sua ferida ainda não totalmente curada, mas seus olhos cinzentos ainda eram brilhantes e afiados quando encontraram seu filho. Nina estava no canto da sala, firmemente vigiada por 2 guardas, mas não havia medo em seu rosto, apenas raiva por ter se deixado apanhar. Pai, disse Orion, e sua voz se suavizou apenas quando olhou para o velho. Você está bem? Aldrich deu uma risada fraca, cansada, mas ainda orgulhosa. Já passei por coisas muito piores, filho. Não se preocupe comigo. Ashford se levantou e caminhou em direção a Orion com a taça de vinho ainda na mão. Tocante, uma reunião da família Steele. Sua voz era suave, mas carregada de zombaria. Você é como seu pai, Orion, teimoso a ponto de ser estúpido. Se ele tivesse concordado em me vender o porto há 5 anos, não estaríamos aqui hoje. Orion não disse nada. Ele apenas olhou para Ashford com olhos frios como gelo. Ashford continuou, girando o vinho em sua taça. O porto da família Steele era a última peça que eu precisava. Controlando isso, eu controlo toda a rota de navegação do Noroeste, de Seattle a Vancouver. De Vancouver ao Alasca, tudo passa pelas minhas mãos. Ele parou e tomou um gole de vinho. Mas seu pai recusou. Você recusou. Ambos foram tolos demais para entender que me recusar nunca foi uma opção. Então você achou que um sequestro mudaria isso? Orion perguntou, sua voz anormalmente calma. Ashford riu. Eu não preciso da sua concordância. Garrett Vance já assinou os papéis de transferência em seu lugar, legais e completos. Quando você percebesse, o porto já pertenceria a mim. Orion ficou em silêncio por um momento. Então algo inesperado aconteceu. Ele sorriu. Não um sorriso forçado. Não um torcer amargo da boca, mas um sorriso frio e confiante. O sorriso de um homem segurando a única carta que seu inimigo nunca viu. Ashford parou com a taça a meio caminho dos lábios, seus olhos verdes se estreitando ligeiramente. Do que você está sorrindo? Você realmente achou que eu viria aqui de mãos vazias? Orion perguntou, seu tom leve, como se estivessem discutindo nada mais sério do que o tempo.
Você realmente achou que eu seria tolo o suficiente para entrar na cova do tigre sem um plano? Ashford ficou imóvel, e de repente a taça de vinho em sua mão pareceu mais pesada do que antes. Garrett Vance foi preso pelo FBI há 2 horas. Orion disse cada palavra clara e nítida. Cada documento que ele assinou não vale nada agora. Ele está entregando tudo em troca de uma sentença mais leve. Ele parou, deixando a verdade se assentar. E os dados que peguei da sua ilha não estão aqui comigo. Já estão a caminho de todas as principais redações de Seattle, do FBI, da Receita Federal, de todas as pessoas de quem você passou 20 anos tentando manter seus segredos. Ashford congelou. Então ele pegou o telefone e olhou. Notificações inundaram a tela. Mensagens, chamadas perdidas, alertas, noticiários já em andamento. Seu nome estava em toda parte. O império que ele passou décadas construindo estava desmoronando diante de seus olhos. Não! Ashford rugiu, seu rosto polido se contorcendo de raiva. Ele atirou a taça de vinho contra a parede e ela se estilhaçou, o vinho tinto escorrendo pelo vidro como sangue. Então ele tirou algo de dentro do paletó e apontou diretamente para Orion. Se eu cair, você vem comigo. Mas ele havia se esquecido de uma pessoa. Com a última de suas forças, Aldrich empurrou sua cadeira de rodas para frente com o pé. A cadeira rolou com força e atingiu as pernas de Ashford, desequilibrando-o. Orion não perdeu a chance. Ele se lançou, lutando com Ashford, tentando arrancar a arma de sua mão. Os 2 homens caíram no chão, lutando enquanto os móveis tombavam ao redor deles. Então veio o som das portas sendo forçadas. O FBI inundou a cobertura, lanternas e comandos gritados enchendo a sala. FBI. Todos no chão. Ashford foi contido em segundos. 2 agentes o prenderam no chão, algemas travadas atrás de suas costas. Ele ainda lutava contra eles, os olhos vermelhos de fúria, encarando Orion com puro ódio. Isso não acabou, Steele. Nunca acaba. Orion se levantou e limpou a poeira do paletó. Ele observou Ashford sendo levado. Depois se virou e desamarrou o pai. Aldrich pegou a mão do filho e a apertou com força. Você fez bem, disse o velho, sua voz fraca, mas cheia de orgulho. À distância, Pierce Donovan e o resto dos homens de Ashford também estavam sendo presos, algemados e levados para fora da cobertura. O império sombrio de Conrad Ashford, construído sobre mentiras e crimes por mais de 20 anos, havia caído em uma única noite. Quando Ashford foi levado e a cobertura finalmente ficou em silêncio, Orion caiu de joelhos ao lado da cadeira de rodas de seu pai. Pela primeira vez em dias, depois de tudo o que aconteceu, ele se permitiu ser fraco. Ele descansou a cabeça no colo do pai, como fazia quando era um menino pequeno, quando tinha medo, quando precisava de um lugar seguro. Aldrich colocou uma mão enrugada na cabeça do filho e acariciou suavemente seus cabelos escuros. Você fez bem, disse o velho, sua voz frágil, mas cheia de orgulho. Estou orgulhoso de você. Sua mãe também estaria orgulhosa. Nina foi desamarrada e esfregou os pulsos avermelhados. Mas a primeira coisa que ela perguntou não foi sobre si mesma. Caesar, Ren, onde eles estão? O que aconteceu na ilha? Orion ergueu a cabeça e de repente se lembrou. Caesar, o cachorro ferido, correu para o hospital veterinário. Ele pegou o telefone e ligou para Reed. A linha tocou 2 vezes antes de Reed atender. Orion, você precisa ir para o hospital veterinário agora mesmo. O coração de Orion pareceu parar. Caesar. Reed ficou em silêncio por um momento, e o silêncio se estendeu como uma tortura. Então ele falou, sua voz baixa e exausta. Ele está em cirurgia, há 3 horas. Orion não precisou ouvir mais nada. Ele se certificou de que o FBI tinha seu pai sob proteção e a caminho de um hospital em segurança. Então ele correu para fora e entrou no carro que esperava. As ruas de Seattle estavam quase vazias nas altas horas da noite. Mas para ele, cada semáforo vermelho parecia interminável, cada minuto que passava, uma agonia. O hospital veterinário ficava na periferia da cidade, um prédio de 2 andares com uma placa brilhante acesa a noite toda. Orion entrou, ainda vestindo o mesmo terno preto da cobertura, o cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos de exaustão. A recepcionista olhou para ele com surpresa, mas ele não parou para explicar. Ele foi direto para a sala de espera e a viu imediatamente.
Rain estava encolhida em uma cadeira de plástico, os joelhos puxados para o peito. Os braços envolviam a si mesma, como se estivesse tentando não se despedaçar. Seus olhos estavam inchados e vermelhos de tanto chorar e da falta de sono. O sangue seco de Caesar ainda estava em suas mãos, e ela nem se dera ao trabalho de lavá-lo. Reed estava sentado a algumas cadeiras de distância, silencioso e vigilante. Meadow já havia sido levada para outro hospital para um exame completo. Orion se aproximou e sentou-se ao lado de Ren. Ela ergueu o rosto para olhá-lo, seus olhos âmbar cheios de preocupação e exaustão. Eles estão tentando salvá-lo, ela disse, a voz tremendo. Já faz tanto tempo, eles não me dizem nada. Orion não sabia o que poderia dizer para confortá-la. Ele simplesmente estendeu a mão, pegou a pequena mão dela na sua e a segurou gentilmente. Ren não se afastou. Ela o deixou segurá-la como se aquela mão fosse a única coisa que a impedia de afundar. O tempo passou como uma tortura. Cada minuto se arrastava como uma hora. O relógio na parede fazia tic-tac, seu som constante como uma batida de coração. Ren olhou para a mão que segurava a de Orion e sua voz baixou para um sussurro. Ele se jogou na minha frente. Ele não pensou em si mesmo. As lágrimas escorreram novamente, traçando seu rosto. Eu não o merecia. Passei 3 anos me escondendo do mundo, e ele ainda ficou comigo. Ainda me amou incondicionalmente. Orion apertou mais a mão dela. Isso é lealdade, ele disse, sua voz baixa e sincera. O tipo mais puro do mundo. Não pede nada, não julga e não vai embora. Caesar sabia que você merecia isso. Ele sempre soube. Ren não disse nada. Ela apenas chorou baixinho, deixando as lágrimas virem. Então a porta da cirurgia se abriu. Uma mulher de meia-idade em trajes azuis saiu, o rosto cansado, mas um leve sorriso tocando seus lábios. Ren pulou de pé tão rápido que apertou a mão de Orion com força suficiente para machucar. Caesar? Ela perguntou, a voz tremendo. A médica la assentiu. Ele está vivo. Ren inspirou bruscamente. Seus joelhos cederam e se Orion não a tivesse segurado a tempo, ela teria desabado no chão. Quase o perdemos. A médica continuou, sua voz ainda cansada, mas calorosa. O ferimento era muito grave. Ele perdeu muito sangue, mas aquele cachorro. Ela parou e balançou a cabeça com algo como admiração. Ele não desistia. Era quase como se ele soubesse que alguém estava esperando por ele lá fora. Ren desabou, soluçando, e caiu contra o ombro de Orion. Ele a envolveu com os braços e a deixou chorar. Uma mão movendo-se suavemente para cima e para baixo em suas costas. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu que queria proteger alguém. Não por dever ou responsabilidade, mas porque ele realmente se importava. Eles foram autorizados a ver Caesar 10 minutos depois. O cachorro estava deitado em uma pequena cama, enfaixado em vários lugares com uma linha de soro presa à pata dianteira. Ele parecia menor agora, mais fraco do que o cão de guarda gigante que Ren lembrava, vigiando-a. Mas quando ele a viu entrar, sua cauda deu um leve abanar, e seus olhos castanhos escuros se abriram para olhá-la com aquele mesmo amor incondicional. Ren caiu de joelhos ao lado da cama, sua mão trêmula acariciando a cabeça do cachorro. Seu idiota, ela sussurrou, a voz embargada de lágrimas. Meu corajoso e tolo idiota. Caesar deu um gemido suave, como se tentasse dizer a ela que estava tudo bem, que ele ainda estava ali, que nunca a deixaria. Ren enterrou o rosto em seu pelo cinza, e pela primeira vez em muitos dias, ela se permitiu chorar. Não de dor, mas de alívio. Uma semana se passou. A fazenda nas profundezas da floresta Cascade lentamente começou a voltar a algo como a vida normal, ou pelo menos uma nova versão do normal. As molduras das janelas quebradas foram substituídas. Os móveis virados e os destroços espalhados foram limpos. Os sinais da batalha daquela noite ainda estavam lá, mas já começavam a desaparecer com o tempo. Caesar estava esticado na varanda, absorvendo a suave luz do sol da tarde de outono. O cachorro fora trazido de volta para a fazenda após 3 dias no hospital. Assim que o veterinário confirmou que ele estava estável o suficiente para viajar, o ferimento em seu ombro deixou uma grande cicatriz e, embora um novo pelo tivesse começado a crescer, não conseguia esconder completamente a marca deixada por aquela noite. Caesar não podia mais correr como antes.
Ele não podia mais se lançar como um raio ao som de algo suspeito. Mas nada disso o impedia de seguir Wren por toda parte. Onde quer que ela fosse, ele mancava atrás dela, mais lento agora, com dor às vezes, mas sempre lá, como se tivesse medo de que, se desviasse o olhar dela por um segundo, ela pudesse desaparecer. Meadow foi levada para um hospital psiquiátrico especializado imediatamente após a noite na ilha. 6 anos de isolamento naquele pequeno quarto deixaram feridas que ninguém podia ver, feridas mais profundas do que qualquer cicatriz no corpo. Nos primeiros dias, ela não disse nada. Ela apenas sentava em sua cama de hospital, olhando para a parede branca como se ainda estivesse presa dentro do quarto escuro na ilha de Ashford. O médico disse que ela tinha um trauma psicológico grave e precisaria de tempo e paciência para se recuperar. Talvez meses, talvez anos. Talvez ela nunca se tornasse totalmente quem fora antes. Wren a visitava todos os dias, sem faltar um único. Ela se sentava ao lado da cama de Meadow sem forçá-la a falar, sem exigir nenhuma resposta. Ela simplesmente ficava sentada ali, às vezes lendo em voz alta um livro antigo, às vezes apenas sentada em silêncio e olhando pela janela. Ela queria que Meadow soubesse que ela estava ali, que não iria a lugar nenhum, que não importava quanto tempo levasse, ela esperaria. Então, um dia, enquanto Wren estava sentada lendo um livro antigo, Meadow se moveu, sua mão fina se estendeu, tremendo, e se fechou em torno da mão de sua irmã. Wren parou de ler, o coração batendo descontroladamente, mal ousando respirar. Meadow olhou para ela, os olhos ainda vazios, mas algo dentro deles lutava para vir à tona. Você! Sua voz era rouca e fraca, como folhas secas se partindo. Você realmente veio. Wren chorou abertamente, sem se conter, sem tentar esconder. Ela segurou a mão da irmã com força e deixou as lágrimas caírem como queriam. Eu sempre vim, Meadow. Sempre. Eu nunca te deixei. Aldrich foi levado para um resort à beira-mar para se recuperar. Com Reed o guardando o tempo todo, a saúde do velho se estabilizou, mas os médicos recomendaram pelo menos 6 meses de descanso longe do estresse e do trabalho. Orion administrava a Steel Holdings à distância, iniciando o longo processo de transformar o império totalmente em negócios legítimos. As palavras finais de seu pai ainda ecoavam em sua mente todos os dias. Esta rede não importa tanto quanto as pessoas. Uma tarde, Orion veio visitar a fazenda. Ele estacionou do lado de fora do portão, saiu e viu Wren sentada na varanda com as mãos apoiadas em Caesar. O cachorro ergueu a cabeça ao som dos passos, sua cauda dando um leve abanar. Wren olhou para cima também, e seus olhos âmbar encontraram os cinzentos dele. Orion subiu os degraus e sentou-se ao lado dela, colocando a mão na cabeça de Caesar. Ele está melhorando, disse ele. Lentamente, mas com certeza, respondeu Wren, sua voz gentil. O médico disse que a cicatriz será permanente, mas ele viverá uma vida normal. Ele só não correrá mais da mesma maneira. O silêncio se estendeu entre eles, mas não era constrangedor. Era o silêncio de 2 pessoas que caminharam juntas pelo inferno e voltaram, e não precisavam mais de palavras para preencher cada espaço. Você vai ficar aqui? Orion finalmente perguntou. Wren olhou para a floresta à frente, onde o sol da tarde estava dourando as folhas. Meadow precisa de mim. A recuperação dela vai levar muito tempo. E Caesar? Ela olhou para o cachorro deitado tranquilamente a seus pés. Ele não pode viajar muito. Ele precisa de cuidados especiais. Orion assentiu. Ele entendeu. Eu tenho que voltar para Seattle. Ainda há muitas coisas para resolver. O império do meu pai não vai se limpar sozinho. Wren se virou para olhá-lo. Havia 1000 coisas não ditas em seus olhos. Perguntas não feitas. Respostas nunca oferecidas. Mas ambos sabiam. Não era a hora. Ainda não. O último dia. O pôr do sol se derramava sobre as montanhas Cascade, transformando o céu em uma pintura de laranja, rosa e violeta. O sol afundava lentamente atrás dos picos cobertos de neve, enviando seus últimos raios através dos galhos de pinheiro e espalhando-os pela varanda como fios de ouro. O vento da noite carregava o cheiro de pinho e terra úmida, o cheiro da floresta que Henry chamou de lar nos últimos 3 anos. Orion estava na varanda ao lado dela, e os dois observavam o sol se pôr em silêncio, como se estivessem tentando memorizar aquele momento, memorizar aquela vista, memorizar a sensação de estarem um ao lado do outro na luz que se desvanecia.
Caesar estava deitado entre eles, a cabeça apoiada nas patas dianteiras, seus olhos castanhos escuros voltados para a floresta. A cicatriz em seu ombro havia cicatrizado, e um novo pelo estava crescendo, embora ainda não pudesse esconder completamente a marca deixada por aquela noite terrível. O cachorro respirava de forma constante, pacificamente, como se soubesse que tudo havia acabado. Orion enfiou a mão no bolso do casaco e tirou algo. Uma coleira de couro preta, feita à mão, forte, fabricada com o melhor couro que o dinheiro poderia comprar. O fecho era de aço inoxidável, polido até capturar a luz do pôr do sol. E no interior estava gravado um símbolo que Ren reconheceu imediatamente, um lobo solitário em um pico de montanha, olhando para a distância. O símbolo da família Steele. Orion ajoelhou-se ao lado de Caesar, sua mão movendo-se suavemente sobre a cabeça do cachorro. "Ei, grandão", ele disse, sua voz suave da maneira que apenas os mais próximos a ele já ouviram. Caesar ergueu a cabeça, seus olhos castanhos escuros se voltando para ele com uma confiança que o cachorro raramente dava a alguém. Orion cuidadosamente prendeu a coleira ao redor do pescoço de Caesar, ajustando-a para que ficasse perfeita. Nem muito apertada, nem muito frouxa. "Guarde para mim", ele sussurrou perto da orelha do cachorro. "Guarde até eu voltar." Caesar olhou para ele, sua cauda abanando lentamente, como se entendesse cada palavra, como se estivesse aceitando esta nova tarefa, a missão mais importante que já lhe fora dada. Ren ficou parada, observando a cena diante dela. Ela entendeu. A coleira não era um presente para Caesar. Era uma promessa. Era o fio invisível que o ligava a este lugar, a ela. Era a maneira dele de dizer que voltaria sem precisar dizer as palavras em voz alta. "Você não precisa", ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Orion se levantou e se virou para olhá-la. Seus olhos cinzentos no pôr do sol pareciam mais quentes agora, mais suaves do que na primeira vez que se conheceram. "Eu quero", ele respondeu simplesmente. Nenhuma explicação, nenhuma justificativa. Apenas a verdade. O silêncio se estendeu entre eles. Orion olhou para as montanhas, onde o sol quase desaparecera por completo. "Você precisa de tempo", disse ele, com Meadow, ajudando-a a se curar. "Com você mesma." Ren assentiu. "E você precisa reconstruir tudo. O império da sua família, um novo caminho. Eu preciso." Nenhum deles queria dizer adeus, porque adeus significaria admitir que estavam se separando, e nenhum deles estava pronto para isso. Orion se aproximou de Ren e parou na frente dela. Ele não a beijou. Eles ainda não estavam nesse ponto. Suas vidas eram muito complicadas, muito cheias de coisas que ainda precisavam ser consertadas antes que pudessem pensar em qualquer outra coisa. Mas ele ergueu a mão e a pousou suavemente em sua bochecha, seus dedos quentes contra a pele resfriada pelo ar da noite. Ren não se afastou. Ela ficou parada e fechou os olhos, permitindo-se sentir o calor de sua mão. "Seattle é linda na primavera." Orion sussurrou, sua voz leve como o vento. "As cerejeiras florescem por toda parte. Ao longo do lago, nos parques, nas ruas tranquilas." Ren abriu os olhos e olhou para ele. Ela entendeu. Aquilo não era uma descrição da cidade. Era um convite, uma pergunta, uma esperança. "Talvez eu vá ver", ela respondeu, sua voz embargada. "Quando a primavera chegar." Orion sorriu. Um pequeno sorriso, mas real. Então ele abaixou a mão e recuou. "Eu te vejo de novo, Ren." Ele se virou e caminhou em direção ao carro preto que esperava no final da estrada de terra. Ele não olhou para trás. Ele não precisava, porque isso não era um adeus. Era apenas por enquanto. Caesar se levantou, sua cauda abanando, seus olhos castanhos escuros seguindo o carro enquanto ele se afastava lentamente. A coleira de couro preta em seu pescoço capturou a última luz do pôr do sol, o símbolo do lobo se destacando contra o couro. Ren ficou na varanda e observou o carro desaparecer além da linha de pinheiros. Ela apoiou a mão na cabeça de Caesar, seus dedos deslizando para a coleira, tocando o símbolo do lobo gravado profundamente no couro. "Ele vai voltar", ela sussurrou, sem saber se estava falando com Caesar ou consigo mesma. "Não vai, Caesar?" O cachorro olhou para ela, seus olhos castanhos escuros profundos e conhecedores, como se já soubesse a resposta, como se tivesse visto o futuro e estivesse esperando. A primavera chegou à fazenda nas profundezas da floresta Cascade, como uma promessa fielmente cumprida.
Flores silvestres desabrochavam por toda parte, espalhando mantos de roxo, amarelo e branco pelo pequeno campo em frente à casa. As árvores haviam se tornado exuberantes novamente após um longo inverno. Novas folhas tenras se estendiam para a luz quente do sol daqueles primeiros dias de abril. O ar estava cheio do cheiro de terra fresca, de novas flores, de vida retornando. Meadow estava jardinando ao lado da irmã, suas mãos colocando cuidadosamente mudas jovens em fileiras de solo recém-revolvido. 6 meses de tratamento trouxeram pequenas, mas significativas mudanças. Ela ainda falava muito pouco, ainda se assustava quando sons inesperados quebravam o silêncio. Ainda às vezes olhava para a distância com aquele olhar distante em seus olhos. Mas houve momentos em que ela sorriu. Houve tardes em que ela se sentou na grama e deixou borboletas pousarem em seus dedos. E seus olhos, embora ainda não tivessem recuperado todo o brilho que tinham antes de tudo acontecer, começaram a ter vida novamente. Os médicos disseram que a jardinagem era uma boa terapia. Ajudava Meadow a se reconectar com o mundo exterior, com a natureza, com a vida comum que lhe fora roubada por 6 longos anos. Caesar estava deitado ao sol na grama perto das 2 irmãs. Seus olhos castanhos escuros semicerrados enquanto ele aproveitava o calor da primavera. A cicatriz em seu ombro aparecia claramente à luz do sol. O pelo nunca cresceu completamente ali, deixando uma marca permanente. Mas para Wren, aquela cicatriz não era um defeito. Era uma medalha, prova de coragem e lealdade incondicional. Wren se levantou e foi para dentro pegar água para as 2. Na mesa, o jornal da manhã ainda estava aberto na página que ela estava lendo no café da manhã. A manchete era grande e impossível de ignorar. Conrad Ashford, condenado a 35 anos de prisão. Rede internacional de lavagem de dinheiro completamente desmantelada. Ela olhou para a fotografia de Ashford sendo levado ao tribunal algemado. O rosto que antes era polido e confiante agora estava contorcido de amargura. Ela pousou o jornal e sorriu fracamente. Aquele capítulo estava completamente encerrado. No final da tarde, Wren sentou-se na varanda, com uma mão apoiada na cabeça de Caesar, os olhos em Meadow, que estava sentada na grama enquanto uma borboleta amarela pousava em seu dedo. O telefone no bolso de Wren vibrou, algo que ela começou a usar novamente após anos se isolando do mundo. Ela o tirou e olhou para a tela. Uma mensagem, um número familiar, sem nome, mas ela sabia exatamente quem era. Seattle é linda na primavera. Caesar gosta de flores de cerejeira? Wren sorriu. Um sorriso real. O primeiro que alcançou seus olhos desde o dia em que ele partiu, 6 meses antes. Ela olhou para Meadow, sua irmã, que havia progredido tanto e agora podia ficar sozinha por alguns dias, se necessário. Ela olhou para Caesar, cuja cauda abanava como se de alguma forma soubesse quem havia enviado a mensagem. Ela olhou para a coleira de couro preta em seu pescoço, o símbolo do lobo brilhando na luz do final da tarde. Ela respondeu, talvez seja a hora de irmos ver. Enviar. Ela ergueu o rosto para o céu azul claro da primavera e respirou fundo, cheia do cheiro de flores e esperança. César apoiou a cabeça em seu colo e fechou os olhos, em paz, como se o cachorro soubesse que uma nova jornada estava prestes a começar. E ele estava pronto. Existem encontros que mudam uma vida. Existem portas que se abrem e levam a caminhos que ninguém esperava. E existem promessas que não precisam ser ditas em voz alta. Às vezes, tudo o que é preciso é uma coleira de couro preta, a marca de um lobo e a fé de que a primavera virá. Orion Steele ainda estava esperando. Wren Calloway estava pronta. E Caesar, o cachorro que quase deu a vida para proteger as pessoas que amava, permaneceria ao lado delas, não importa para onde a próxima jornada os levasse. Se esta história tocou seu coração, por favor, pressione o botão de curtir e compartilhe este vídeo com quem precisa ser lembrado de que, às vezes, abrir a porta para a pessoa certa pode mudar tudo. Inscreva-se no nosso canal para não perder as próximas histórias. E, por favor, deixe um comentário abaixo nos dizendo qual momento desta história tornou impossível para você desviar o olhar. Gostaríamos muito de saber o que você sentiu no fundo do seu coração. Lembre-se de que, por mais espessa que seja a escuridão, sempre há alguém disposto a abrir a porta quando você bate. E sempre há corações leais que nunca abandonam aqueles que amam. Como Caesar provou, a lealdade não precisa de palavras, ela só precisa de ação.
Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz em cada dia. Adeus por enquanto, e nos vemos novamente no próximo vídeo.